Uma ótima semana para você que está com a gente acompanhando a programação ao vivo do SCC-SBT com a imagem do Litoral Norte. Estamos mostrando a região portuária de Itajaí e Navegantes com esse tempo fechado, com a chuva que chegou, já causando alguns transtornos. Daqui a pouco a gente vai atualizar todas essas informações, mas você já adiantava na sexta-feira na previsão do tempo, né, Maria? Teríamos aquele fim de semana de sol, de calor e depois essa virada com a chuva chegando. Bom dia, Maristério. Bom dia, Henrique Zanotto. Bom dia para todo mundo que está em casa. É isso, pessoal. A gente vai ter esse comecinho de semana com instabilidade em todas as regiões. Hoje, mais cedo no oeste, até tinha um solzinho aparecendo por lá, né? Um tempo mais seco, mas essa condição deve mudar também por lá. Agora a gente tem a cidade de Blumenau. Vamos dar uma espiada na região do Vale do Itajaí? Também com chuva desde cedo, em alguns momentos para, mas ela vai e volta e vai ser assim ao longo de toda a segunda-feira. Estamos mostrando agora a curva do rio Itajaiaçu em Blumenau. Antes mostrávamos a curva do rio Itajaiaçu em Itajaí. Em Itajaí, 24 graus, em Blumenau, 22. Um pouquinho mais frio na região ali de Blumenau, de Gaspar, Ilhota. Com a chuva permanece, então, nesse finzinho de manhã. De Blumenau, vamos dar uma olhada agora, Maria, como está a nossa capital do estado. Não é diferente, região da faixa leste, litoral de Santa Catarina, também com chuva. A imagem vem do continente e mostra em destaque a nossa Velha Senhora, Ponte Hercílio Luz. E hoje, diversos acidentes aqui na capital também, em função dessa chuva e de alguns motoristas desatentos à condição que muda, né, Maria? Um dia com chuva, pista molhada, muda tudo, né? Muda tudo. E a gente já está mostrando, inclusive, para você que vai sair de casa, vai com tempo, vai com paciência, porque a pista molhada, a gente sabe que realmente é perigoso, como o Zanotto já estava falando. E por aqui na capital, agora a gente tem 24 graus com essa garoa. E Floripa, inclusive, já registra pontos de alagamentos. Vocês estão vendo imagens da Avenida Madre Maria Vilac, em Canasvieiras, com um espelho d'água na via e os carros passando dentro d'água. Já já a gente vai trazer mais informações sobre a chuva aqui pelo nosso estado e a previsão do tempo também para os próximos dias, né? Porque já adianto que até pelo menos quarta-feira ainda teremos bastante instabilidade em toda Santa Catarina, Zanotto. A gente vai mostrar agora na sequência, os acidentes acabam acontecendo porque os motoristas não têm esse cuidado, né? É diferente você dirigir, por exemplo, olha a lâmina d'água, né? Muda toda a questão da frenagem do carro, a distância do veículo da frente e nos pontos também, onde nós temos já o conhecimento dos acidentes que acontecem, se repetem em dias de chuva. Por exemplo, agora o pessoal da Militar Rodoviária Estadual está atendendo um acidente, na sequência a gente fala dos destaques, né? Se você puder puxar ali na 401, na descida do elevado da Seta, Maria, agora há pouco um carro que estava indo no sentido bairro, rodou na pista, bateu na mureta de proteção que faz a divisão e está no local ainda. Então o motorista que vai ao sul da ilha, atenção porque esse trecho, diversos acidentes acontecem, principalmente em dias como hoje, com essa chuva aqui na capital do estado. Faltou ali perícia do condutor, né? Acelerou um pouquinho demais na curva, perdeu o controle, rodou e bateu nessa mureta divisora de pista. Já já mais informações sobre o trânsito e também da previsão do tempo para vocês. E infelizmente o fim de semana de Páscoa aqui em Santa Catarina fica marcado por casos de feminicídios. Foram pelo menos 3 mulheres mortas aqui em Santa Catarina em crimes violentos. 2 vítimas do Grande Oeste, outra vítima aqui na capital e ainda uma 4ª mulher que escapou por pouco. Apesar de ter recebido um disparo de arma de fogo, ela resistiu aos ferimentos. Então 3 mulheres mortas aqui em Santa Catarina no sábado e também ontem, domingo. E foi um feriadão também com muitos acidentes nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal registrou 103 acidentes e 2 mortes nas estradas federais que cortam o nosso estado. Já já mais detalhes para vocês. Vamos com essas informações, com a sua companhia, juntos até a 1h05 com essa edição de segunda-feira, dia 6 de abril do nosso SCC Meio-Dia. Vamos lá com as informações dos casos que infelizmente marcaram esse feriado de Páscoa aqui em Santa Catarina. Mulheres que foram assassinadas aqui em Florianópolis. Teve um feminicídio que aconteceu na manhã de sábado em uma tentativa em Biguaçu. A Érica Garda chega com a gente e traz os destaques lamentáveis de mais um fim de semana violento, onde o destaque está para a violência doméstica. Érica, uma excelente semana, muito bom dia. Apesar dessa chuva intensa, você vem com as informações ao vivo da rua e atualiza para a gente esses casos de feminicídio, então, né? A informação ao vivo é contigo, Érica.
Oi, Zanotto, bom dia para ti, para Maria, para todos os nossos amigos de casa. Uma excelente semana para todos nós. Não estamos começando da forma que a gente gostaria, né? Afinal, eu vou trazer mais informações agora sobre esses 3 feminicídios e uma tentativa. O primeiro caso, então, aconteceu no sábado de manhã. Se trata de um casal de venezuelanos. A polícia chegou até a comunidade Papaquara após ser acionada por moradores do local, dizendo que encontraram, então, essa vítima já sem vida dentro de casa. A Polícia Civil já conseguiu identificar o companheiro dessa vítima que matou essa mulher. Ele já foi conduzido à delegacia e agora o corpo segue, né, para ser encaminhado para o velório e para as despedidas da família. Depois a gente fala de um caso que também aconteceu no sábado de manhã, isso já em São Domingos. Trata-se então de um homem de 71 anos que foi preso após matar a mulher ele matou a mulher, né, de 67 anos. Ela foi estrangulada, então, pelo companheiro. A Polícia Civil já conseguiu localizar esse homem. Ele foi também encaminhado para a delegacia e vai seguir agora sendo feito todas essas questões da polícia. E o último caso, então, de feminicídio aconteceu em Chapecó, ontem, dia 5 de abril, por volta das 10h30 da noite, no bairro Passo dos Fortes, então, em Chapecó. A vítima foi identificada como Claudete Ramos, de 46 anos. Ela foi morta pelo ex-companheiro através de uma faca. A Polícia Civil segue buscando esse homem, ele está foragido até o momento. Aí sim a gente fala dessa tentativa de feminicídio que aconteceu, então, como tu destacou, Zanotto, em Biguaçu. Isso foi no sábado, por volta das 4:50 da tarde, no bairro Areias de Cima, então, em Biguaçu. Esse homem, ele era ex-companheiro dessa mulher e ele disparou 3 vezes contra a vítima e fugiu. Felizmente, essa mulher foi encaminhada para o hospital e passa bem. Esse homem fugiu, mas felizmente, horas depois, já foi localizado pela Polícia Civil. Então, a gente começa a semana dessa forma, noticiando 3 feminicídios e essa tentativa em Biguaçu. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Érica Garda, pelas suas informações. Então, 3 mulheres assassinadas, uma aqui em Florianópolis, outras 2 lá no Grande Oeste, em Chapecó e São Domingos, e nessa tentativa de feminicídio em Biguaçu. Desses 4 casos, se somarmos as 3 mortes mais a tentativa, 3 dos principais suspeitos já foram presos. Esse de Biguaçu, o outro de São Domingos e também aqui em Florianópolis. Falta a localização e prisão desse último caso que aconteceu nesse domingo em Chapecó. Seguimos aqui com mais informações, vamos ao norte do estado, porque na cidade de São Bento do Sul, a Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 28 anos após um desentendimento com a namorada. E aí que vem o detalhe, ela é apontada agora como suspeita de envolvimento nesse crime. Vamos trazer as informações com ele, o Luiz está chegando. Uma ótima semana, muito bom dia, Luiz. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, 11h08. É um prazer ter a sua audiência aqui no SCC Meio Dia. Pois é, este homem acabou perdendo a vida na cidade de São Bento do Sul, Emanuel Nata dos Santos, de 28 anos, e acabou acontecendo na residência do casal, né? Ele estava com a sua companheira de 22 anos no bairro Oxford, na cidade de São Bento do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado com ferimentos graves, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, chegou a ser encaminhado à UPA, mas acabou não resistindo. A suspeita, Regiane Pereira Reis, natural de Rio Negrinho, foi detida em flagrante. Segundo a PM, ela já tinha registros por ameaça, vias de fato e lesão corporal. Em depoimento, a mulher contou que a discussão começou após encontrar uma foto íntima no celular do companheiro. Esse é o caso que acabou acontecendo na cidade de São Bento do Sul, mais uma tragédia familiar que acabou vitimando esse moço de 28 anos. Eu volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz. Só para aproveitar a sua participação ao vivo, Luiz, que a gente estava no giro da informação, mostrando as cidades com chuva. E Joinville não tem chuva agora, é isso, meu caro? Acho que fomos abençoados por Deus, meu querido Henrique Zanotto, porque neste exato momento onde nós colocamos o nosso equipamento, a nossa viatura do SCC SBT, o sol acabou saindo, aquele mormaço quente, mas durante a manhã inteira aqui na cidade de Joinville, chuvas foram registradas, inclusive registros também de muita chuva na cidade de Balneário Barra do Sul,
aqui no litoral aqui do nosso estado, no litoral norte, próximo aqui em Joinville. Mas as imagens que o Diogo mostra pra gente é um tempo bastante feio, nuvens carregadas, chuva pela manhã inteira, mas no momento do SCC meio-dia, eu acho que Deus olhou e falou assim, não, eu preciso me informar direito, então vou deixar os meninos trabalharem. Por enquanto, tempo estável aqui em Joinville. Muito bem, então sem chuva no momento, na maior cidade do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, Luiz, pelas suas primeiras informações. Ainda para completar os casos de polícia desse fim de semana, nós tivemos em Videira, no Meio-Oeste, um adolescente de 17 anos que foi morto após disparos de tiro em uma festa que estava acontecendo lá no bairro Dois Pinheiros. E o principal suspeito do crime, um outro adolescente de 15 anos que foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após os disparos. Segundo as primeiras informações, a motivação seria uma vingança após a vítima ter supostamente agredido os pais do autor desse crime, do adolescente de 15 anos, ali na região mesmo, alguns dias antes. Então, essa seria a motivação apontada para esse adolescente de 15 anos disparar e tirar a vida do outro adolescente de 17 anos lá em Videira. Vamos dar uma olhada agora na imagem ao vivo aqui da Grande Florianópolis, é São José na tela do nosso SCC SBT, mostrando agora, Maricelo, o trânsito na BR-101. E essa chuva toda nos também dá a possibilidade de abrir a participação da nossa audiência com o WhatsApp, né, Maria? Justamente, Zanotto, a gente vai colocar o número aqui na tela, mostrando para vocês o nosso WhatsApp, é o 48991622676. Tem o QR Code também que está aí na tela para facilitar já esse nosso canal de comunicação. E você pode contar como é que está aí na sua cidade. Ó, o número vai aparecer por aqui, anota, tira uma foto, fala, ó, Maria, por aqui está desse jeito, Zanotto, está chovendo muito, já vamos fazer o alerta para os moradores, né? Se deu uma trégua também, conta aqui pra gente como é que está o tempo aí na sua cidade, manda aqui que já já tem os detalhes na previsão do tempo também, Zanotto. Daqui a pouco a gente fala também ao vivo de Blumenau, que foi uma das cidades com maior volume de chuva, agora o que chama a atenção em um bairro específico da cidade. Daqui a pouco o PC vem com essa informação ao vivo pra gente aqui também, enquanto isso você vai mandando o seu WhatsApp. Se você ainda não tirou o casaco do armário, prepare-se porque a hora chegou. Mas antes do frio dar as caras de vez, muita gente aproveitou esse feriadão prolongado para dar aquele último mergulho no mar. Você foi? Eu fui também. No sábado, né? Porque o domingo, pelo menos quem estava aqui na Grande Florianópolis, já foi surpreendido, porque logo cedo o tempo mudou, ficou aquele friozinho com chuva, né? Friozinho, a Páscoa já não foi com aquele calorão, com aquele sol, né? O pessoal foi para a praia e fez a alegria dos turistas esse tempo também. E até deu um fôlego extra para o faturamento dos ambulantes na saideira da temporada, né, Zanotto? E a Graziane Umbiali foi conferir de perto esse clima, digamos assim, de despedida desse verão que se estendeu um pouquinho mais, né, Maria? Foi, vamos ver. O sol e o calor marcaram a sexta e o sábado de feriadão. Resultado, praias lotadas de gente buscando se refrescar. Aproveitando que o verão ainda está fora de época, a gente veio curtir a praia aqui, que a gente já veio no ano passado, gostou bastante. E voltamos para aproveitar de novo. A praia é um bom lugar para se refrescar das altas temperaturas. Enquanto uns tomam aquele banho de mar, curtem o merecido descanso, outros aproveitam para trabalhar e vender mais. A gente realmente não esperava que ia ter essas 2 semanas prolongadas. A gente pensou que a partir do final do verão, né, que ia ser só deu. Mas realmente foi uma surpresa muito boa e a gente conseguiu realmente ter mais frutos, conseguir trabalhar mais e poder claramente fazer mais dinheiro, né? Como viu que o sol iria permanecer por mais dias, Karina até prorrogou sua volta para Minas Gerais. Normalmente a gente fica até o dia 10 de março, já vai embora. Mas aí, como continuou o calor, a gente viu que ia até a Páscoa se estender, né, o calorão, a gente resolveu ficar mais um pouco. E quem também resolveu aproveitar o feriadão na praia foi a família da Débora. Afinal, o verão está durando, hein? Sim, tá durando muito mais do que o normal. Até o outono a gente nem teve umas caras dele ainda, porque realmente está muito quente. É verdade, Débora. Os últimos dias têm sido muito quentes. As altas temperaturas, na casa dos 30 graus, permaneceram mesmo após a chegada do outono, o que vem rendendo um verão prolongado. De fato, esse verão ele se prolongou por um período de tempo maior e vem proporcionando temperaturas altas, como de janeiro, dezembro, em praticamente todas as regiões aqui do estado. Então, esse padrão, ele é normal? Até é, mas acontece em alguns casos mais raros. Esse ano a gente está com uma neutralidade e está vindo o El Niño por aí. Então, esse pode ser um dos fatores que proporcionou
esse aquecimento mais anormal. E quem aproveitou, aproveitou, porque os dias quentes de verão, tipo praia como hoje, estão com os dias contados. O outono vai assumir o seu papel e aí é aquela história. Fecha o guarda-sol e tira o casaquinho do armário. Nós vamos ter o ingresso de uma frente fria que deve estar rompendo essa massa de ar quente, deve estar proporcionando inúmeras instabilidades que vão deflagrar a formação de alguns temporais no oeste a partir da terça-feira. Na quarta, na região da Grande Florianópolis, Litoral, Médio Vale, Alto Vale, Planalto Norte, Litoral Sul. A partir da quarta, a frente ela atinge essas áreas. Depois cai a temperatura, desaba. Não vai voltar o inverno de uma hora para outra, né? Mas vai voltar o outono. Então, bem de leve, a primeira frente fria. Provavelmente que a gente vai ter mínimas aí em torno dos 10, 13 graus no oeste e meio oeste. 5, 4 graus aí na serra, com valores próximos ou abaixo de zero nas baixadas e vales. Então, alguma geada fraca já pode acontecer no final dessa semana para frente. Então, de quinta para frente já volta o outono. E se a gente está acostumado com dias ensolarados e céu azul, a chuva volta a marcar presença. Mas dentro da normalidade. Porém, o El Niño, vem com tudo para Santa Catarina a partir do final de maio. Eu acredito que esse El Niño ele vai ser forte. Não tem como esconder essa questão. É um El Niño que é muito parecido com o de 2023 ou 2015. E isso deve impactar em chuvas próximas ou acima da média entre a metade do ano para frente. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Chuvas próximas ou acima da média. O auge desse El Niño vai ser na primavera. Agora, Maria, o que falta a gente ouvir é a Defesa Civil do Estado, né? O que nós estamos já nos programando para saber de que maneira lidar com isso, né? Com essas previsões que indicam volumes de chuva acima da média em todos esses meses, né? Maio, junho, julho, agosto e depois vem setembro, que naturalmente na primavera tem mais chuva aqui no estado também. Então, aquela preocupação, né, com as enchentes, né? É isso mesmo, El Niño vem por aí. É claro que a gente vai atualizando vocês, mas o Peter já trouxe a informação aí que a gente deve sim ter essa chuva mais intensa, mais frequente, né? Aí a partir de maio com a chegada do El Niño. Falando das chuvas, que a Grazi já alertou aqui na nossa reportagem, fortes chuvas provocaram alagamentos em Blumenau ontem, domingo de Páscoa. Os moradores da região da Rua Araranguá, do Bom Retiro, do Garcia, foram bastante afetados. Agora eu quero ir ao vivo com o Paulo César, porque é o que me chamou a atenção, PC, é de um bairro específico, né? O bairro Itopavazinha. Por exemplo, eu estava olhando o relatório que veio da Defesa Civil Municipal. Itopavazinha, cerca de 140 milímetros é muita chuva. E num bairro que fica próximo ali, por exemplo, a região do Passo Manso, do Badefur, 8, 10 milímetros de chuva. Ô PC, o que aconteceu aí em Blumenau nesse domingo? Foi mais ou menos isso, então? Dá para dizer que foi aquela nuvem que chegou e estacionou ali no bairro Itopavazinha? Muito bom dia, uma semana abençoada. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para você, Henrique Zanotto, para você, Maria Esther, bom dia para os catarinenses, uma semana abençoada e acima do ótimo. Exatamente isso, Zanotto. Em alguns pontos choveu demais, caiu o mundo, desabou o céu, podemos falar assim. Em outras regiões não choveu tanto. Nós estamos agora, neste momento, aqui na rua Taubaté, uma das ruas mais afetadas. E eu já vou conversar com moradores, porque eles nos contam o seguinte. Zanotto, a gente precisa lembrar, Marister, que há 2 anos a Prefeitura realizou uma obra de macrodrenagem na Rua Araranguá. O investimento foi de 7 milhões de reais e era para dar fim, ou era para acabar com um problema dos históricos alagamentos da Rua Araranguá. Esses investimentos foram realizados, a obra foi realizada e concluída no final de 2024. Mas os moradores aqui da Taubaté contam que um problema foi solucionado e outro agora foi criado. Mas vamos às imagens primeiro da região do Bom Retiro. Nós temos imagens para mostrar alagamentos do Bom Retiro agora na tela, produção, por favor, porque lá também a comunidade foi afetada, moradores da rua Richard Holletz. Os moradores tiveram um domingo com muitos transtornos, muitos ficaram humilhados, não puderam sair de casa, com alagamentos que também são históricos ali naquela região do Bom Retiro, portanto, rua afetada, moradores enfrentaram alagamentos ontem à tarde na região do Bom Retiro. Agora, voltando aqui para o ao vivo, esta é a rua Taubaté, ela é uma transversal
da Rua Araranguá, que é a principal rua do bairro aqui no início do Grande Garcia. Dá uma olhada, essa rua hoje ela está assim. Lá no início dela tem muita lama. Algumas casas foram afetadas e a rua ontem se transformou num verdadeiro rio, como a gente mostra agora aqui na tela do SCC Meio-Dia. Dá uma olhada no tamanho do BO, olha a força da água. Carros foram atingidos, casas alagadas e moradores viveram um domingo de muita dor de cabeça e de muito trabalho também. A segunda-feira está sendo de trabalho, de rodo, de limpeza, por conta desses alagamentos provocados pelas fortes chuvas de ontem. Agora deixa eu mostrar aqui ao vivo, pessoal, Rua Taubaté, ontem vocês viram os alagamentos, né? Quero, para explicar para o pessoal de casa, ali nos fundos da rua, uma cachoeira. É por ali que tem toda a água lá de cima, do morro, das outras ruas da Rua Araranguá. E o que é que os moradores estão nos contando aqui, estão nos dizendo aqui? Que com as obras de macrodrenagem realizadas em 2024, agora toda a água lá do morro acaba saindo aqui na Rua Taubaté, descendo aqui pela Rua Taubaté, prejudicando os moradores dessa região. O que eles nos dizem é que a prefeitura resolveu um problema e criou o outro para Taubaté. Deixa eu ouvir essa moradora aqui, por favor, abençoada. Ô, dona Marli, a senhora Dona Marli da Silva é moradora de uma residência que sofreu com os alagamentos de ontem. Bom dia. Bom dia. Sofremos bastante. No meu caso, eu não recebo água que sai da rua, né? Eu recebo água pelo vaso sanitário, cuba da pia, ralo do banheiro, ralo da pia de lavar louça. Então, da rua em si não entra na minha casa. Por causa do muro. Por causa do muro, né? Entra do que chove, né? Da chuva que chove. Mas entra pelos ralos, por baixo da minha casa, está oco, está ficando oco. O muro está cedendo depois da obra, né? Que mexeram. Se vocês olhar ao redor do meu muro, ele está completamente oco. Ele está ficando oco, né? Então, eu recebi água não da rua. Da rua não entrou muita água, entrou muito pouco. Voltou pelo encanamento da casa da senhora. O encanamento. Eu acho que eles trancaram o meu esgoto, porque volta fezes, volta tudo pelo ralo, cuba da pia, cuba do vaso. Misericórdia. E quantas vezes esse problema já aconteceu aqui na casa da senhora? Foi feito essa drenagem aqui. Em 2024? Isso, nunca entrou. E há quantos anos a senhora mora aqui? Eu nasci aqui, vim para cá com 8 meses de idade. Então, ou seja, esse problema dos alagamentos... Depois que fizeram isso aqui. Antes a gente tinha, mas muito pouco, não entrava nas casas assim. Tinha que chover tipo 2 dias direto para dar aquelas enxurradas gigantes assim, aí entrava. Mas assim de chover 2, 3 minutos e já entrar água que nem entrou ontem, não. Nunca tivemos. Deixa eu conversar também com o morador aqui. Dona Marli, muito obrigado, abençoada. Obrigado por atender o SCC Meio-Dia. O senhor é o José Carlos da Silva, morador aqui José Carlos de Souza, morador da Rua Araranguá, que também foi atingido pelos alagamentos de ontem. Mais um pouco abaixo. Antigamente a água das enxurradas, o máximo que ela chegava era até a placazinha ali. Entende? Ela não conseguia botar água para cá. Hoje, depois que fizeram essa obra ali, que essa obra foi feita errada, porque... O PC está em Blumenau conversando com o pessoal que sofreu agora com essa forte chuva de ontem ali na região de Blumenau, no Garcia, né, Zanotto, ali na região. E aí a gente está mostrando a realidade deles, né, que eles enfrentam, até o pessoal falando que obras recentes mudaram a realidade da chuva por ali, né, da capacidade do solo em absorver toda essa água também. Se o sinal do PC restabelecer, a gente volta com ele ainda para finalizar a informação, senão a gente já vai mostrando para vocês aí, porque não foi só lá em Blumenau não, viu, Zanotto? Nas últimas 24 horas tem chovido muito no nosso estado. A gente tem Balneário Camboriú, para vocês terem uma ideia, já choveu 131 milímetros. Araquari, na região norte, já foram mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. E Itajaí, o relatório que chegou agora da Defesa Civil, mostrando que 90 milímetros. Então, assim, toda aquela região ali do litoral norte, norte do estado, Vale do Itajaí, tem sofrido com essa forte chuva nas últimas horas. Vamos voltar com o Paulo César para que ele possa concluir essas informações. PC está contigo. Tá.
Muito bem, Maria Zanotto, eu conversava então com o seu José Carlos de Souza, que nos explicava que a obra da macrodrenagem realizada aqui, o senhor disse que a obra foi realizada de uma maneira equivocada. Equivocada, totalmente equivocada. Não se sabe como um engenheiro assinou uma obra dessa. Começar uma obra jogando mais água para uma rua que já não tinha saída, entende? Ela já não suportava a chuva, eles jogaram toda a água que descia da Rua Araranguá aqui para dentro. Tá? Domingo passado, há 15 dias, deu a mesma trovada. Botou 40 centímetros dentro das casas, tudo ali. Essa de ontem deu 70 centímetros de água dentro das casas todas de novo. Então, cada 15 dias. E tu está sempre na expectativa que se vai qualquer chuva, você já não dorme sossegado, porque... Não dá mais para viver assim aqui na Taubaté, então. Não dá. Eles têm que ter uma solução para isso. Isso é rápido, entende? Não é ficar fazendo projetinho, nós vamos arrumar. Ok. Seu José, obrigado pela atenção também, boa sorte. Dona Marli, abençoada, boa sorte também. A gente chegou aqui e quando já recebemos as informações dos moradores, nós procuramos a prefeitura e explicamos, olha, moradores aqui da rua Taubaté estão informando que a obra da macrodrenagem realizada em 2024 resolveu um problema lá embaixo e criou outro problema aqui. E aí o que eu recebi de informação agora da prefeitura? Que a equipe técnica vai estudar o caso, que conversei com o Menestrina, agora ele acabou, o coronel Carlos Olímpio Menestrina, que é o secretário da Defesa Civil do município, ele me respondeu agora por WhatsApp que a prefeitura já tem uma solução a caminho, que estão finalizando um novo projeto para ampliar o canal, ampliar a macrodrenagem aqui para evitar alagamentos na Taubaté. Essa é a resposta que eu consegui agora, há instantes atrás, da Secretaria de Defesa Civil do município. Voltamos ao estúdio, Maria Esther Zanotto. Obrigada, PC, pelas informações. Vamos seguir de olho, porque a gente ainda tem previsão de mais chuva para hoje, região de Blumenau. Para amanhã também essa chuva deve se intensificar em todo o nosso estado. Então a gente vai seguir de olho também. Agora vamos ali para a região de Itajaí, Balneário Camboriú, no litoral norte, Zanotto. Como eu comentei, foi uma região que registrou muita chuva nas últimas 24 horas. E lembrando, né, Maria, que toda essa chuva que cai em Blumenau, que cai no Médio e no Alto Vale, vai parar aonde? Aqui na foz do rio Itajaí-Açu, nós temos o complexo portuário de Itajaí Navegantes. E acaba comprometendo também o calado das grandes embarcações para chegar e acessar os portos. Por isso é necessário sempre constante a dragagem sendo feita no local, que estava pelo menos parada. E agora voltou. É a Cris Pinheiro que atualiza para a gente a informação, né, Cris? Já o pessoal da dragagem vai ter bastante trabalho, né? Com toda essa água que vem, junto com o barro também, aí o trabalho é intenso nessa região ali dos portos. Cris, uma ótima semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando. Presente de Páscoa, você viu, Zanotto? A gente lembra, né, que faz uns 10 dias que eu trouxe aqui no SCC Meio-Dia, que o Porto estava há quase 40 dias sem esse processo de licitação para uma nova empresa. Pois bem, a dragagem recomeçou no canal do Porto de Itajaí. Começou, inclusive, no último sábado, dia 4, nesse feriado de Páscoa. Na última semana, aconteceu aí a assinatura da ordem de serviço e o trabalho no sábado iniciou, inclusive, a gente tem umas imagens para mostrar, na hora que estava entrando aí um navio de cruzeiro aqui no nosso canal. Isto reforça que o canal estava navegável. A engenheira civil e também superintendente da empresa vencedora dessa licitação nos passa mais informações sobre esse serviço inicial aqui no canal do Porto de Itajaí. Acompanhe. E aproveitando que temos berços disponíveis, iniciaremos a dragagem dos berços com o objetivo de retirar o material e restabelecer as cotas do Porto de Itajaí. O objetivo é restabelecer as cotas, ou seja, tornar o canal navegável e praticável. Zanotto, Maria, o contrato foi assinado no valor de 63,8 milhões de reais, tem vigência inicial de 1 ano, mas pode ser prorrogado por mais 48 meses. O objetivo, claro, a partir de agora é garantir maior previsibilidade, para a manutenção do canal, para as operações portuárias nos próximos anos. Lembrando que a Draga ela não trabalha todos os dias,
mas se intensifica principalmente após fortes chuvas, principalmente lá no Vale do Itajaí, porque a gente sabe, como você falou, toda essa água deságua aqui em Itajaí, junto com sedimentos, detritos. Então, é necessário que essa draga trabalhe com maior frequência para manter a navegabilidade e também evitar alagamentos em torno aqui da nossa cidade. Volto com você. Cris, agora a Maria estava passando os dados atualizados que acabaram de chegar da Defesa Civil, das 11 horas da manhã de domingo até as 11 horas de hoje, segunda-feira, e mostrando em destaque Balneário Camboriú, com cerca de 130 milímetros. Tem imagem ao vivo também aqui, Cris, você está em Itajaí, da cidade vizinha, e chove bastante em Balneário. Em Itajaí, a mesma situação ou aliviou um pouco agora, hein, Cris Pinheiro? Zanotto, agora aliviou, mas eu te confesso que durante a manhã, desde as 9h20, 9h30, choveu muito forte aqui em Itajaí. Inclusive, até mandei um vídeo para o nosso editor-chefe, o Prada, falando, olha só como está chovendo aqui. Eu até fiquei assustada, viu? Entrei em contato naquele momento com a Defesa Civil daqui, não tinha nenhuma ocorrência, mas eu já recebi informações que aquela área ali da Oswaldo Reis, que faz a ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú, bem na descida do Morro Cortado, Zanotto, já está alagada, já tem pontos de alagamento por aí. Se você circular ali naquela região, é bom você pegar uma rota alternativa, a BR-101 no caso, né, se for entre Itajaí e Balneário Camboriú, porque ali na Oswaldo Reis já tem pontos de alagamento, viu, Zanotto? Volto contigo. Na Estrada da Rainha, hoje de manhã também, teve um carro que capotou por lá, o pessoal precisou retirar o veículo, atrapalhou bastante o trânsito, não bastasse a chuva. Esses acidentes aqui, como a gente mostrava em Florianópolis, também lá na região de Balneário. Obrigado, Cris, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouquinho tem o SCC Sport e hoje tudo sobre os nossos times catarinenses que foram a campo neste final de semana. Pela elite do futebol brasileiro, a Chapecoense, que trocou de técnico, né, saiu Gilmar Dalpozo, recebeu vitória e ficou no empate. Resultado que deixa a equipe de Santa Catarina no Z4, zona de rebaixamento. Pela Série B, tudo igual. O Avaí recebeu o Operário, que é atual campeão do estado do Paraná, e ficou no 0-0 na competição, mas se mantém bem na liderança. Daqui a pouco, a Angélica Varaschini chega com esses e outros destaques e com um convidado para lá de especial nessa edição do nosso SCC Sports. Aguarde que vocês vão ver quem está com a Angélica hoje. Informações agora da Serra. Um homem foi preso em flagrante depois de furtar e depredar uma escola em Lages. A ação rápida da segurança da prefeitura, junto com a Polícia Militar, evitou um prejuízo ainda maior ao patrimônio. E de lá quem traz as informações para a gente é sempre a Shayna Marcon. Marcon, uma ótima semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você, uma ótima semana, para você também, para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. Pois é, né, ontem, então, a Polícia Militar foi acionada aqui na Escola Municipal de Educação Básica Fausta Ratti, aqui no bairro Vila Marisa, onde a gente está nesse momento, por conta aí de um suspeito, né, que foi flagrado com vários objetos que ele tinha furtado de dentro da escola. A equipe de segurança da prefeitura, a Romu, estava fazendo rondas aqui no local e aí avistou esse homem suspeito. E aí, na abordagem, então, eles identificaram que ele tinha furtado esses objetos de dentro da escola. Então, a Polícia Militar foi acionada. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram já o agente de segurança municipal havia abordado o suspeito aqui nas proximidades da escola. Segundo a equipe de monitoramento da prefeitura, ele foi flagrado ainda dentro da instituição, separando diversos objetos para o furto. Entre os itens recuperados estavam um monitor, teclado, mouse, um no-break, um motor de geladeira, tubos de cobre, materiais escolares, fios de computador, torneiras, doces e até uma lâmpada. Todos pertencentes à escola. Ainda conforme a polícia, o suspeito de 29 anos confessou que pretendia vender os objetos para comprar drogas. A diretora da escola esteve no local, então, no momento da abordagem, e reconheceu todo o material como sendo da instituição. Além do furto, ele também fez danos ao patrimônio, como a destruição de um bebedouro e também uma pia no banheiro. Diante da situação, então, ele recebeu voz de prisão, né, da Polícia Militar e também dos agentes da Romu. Foi necessário o uso de algemas
por conta do risco de fuga, e ele foi encaminhado então à delegacia da Polícia Civil junto com os objetos recuperados, e aí então foi feito a ação de flagrante lá na delegacia da Polícia Civil, que deu encaminhamento então a esse homem preso por conta dessa tentativa de furto, né? Por conta de que a Romu, através das câmeras de segurança, então conseguiu verificar que a escola estava sendo furtada, e aí então a Polícia Militar foi acionada e ele foi preso em flagrante. Então, por sorte, né, ele não conseguiu levar os objetos, mas infelizmente conseguiu entrar na escola, mesmo tendo grades, né, toda a segurança que tem nas escolas municipais. Mesmo assim, ele conseguiu arrombar a porta e entrar na escola e tentar fazer esse furto aí. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Xané, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco a gente vai trazer um caso da Grande Florianópolis, e um sujeito também foi flagrado furtando. Agora o detalhe é o seguinte, um cadeirante. Daqui a pouquinho a informação para você. E não se esqueça, na próxima segunda-feira tem estreia aqui no nosso SCC-SBT. Domênica Monteiro, a nova novela das 8h45, logo após o SBT Brasil. Um novelão envolvente que vai conquistar você. Angelique Boyer é Domênica Monteiro, a nova novela das noites do SBT. E um feriado com acidentes nas rodovias aqui de Santa Catarina. A rodoviária federal registrou um total de 103 acidentes e 2 mortes nas estradas federais. Uma na 116, um atropelamento, e um outro caso lá na BR-280. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessas ocorrências com óbitos nas federais e também um acidente que tirou a vida de um sargento da Polícia Militar em uma SC aqui em Santa Catarina. Agora, a informação para você. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira, dia 6 de abril, e já tem a participação de vocês. Vamos dar uma olhadinha? Hoje eu pedi mensagens, nós pedimos aqui, para vocês mandarem sobre a chuva, essa situação da instabilidade aqui no nosso estado. Vamos ver o que chegou. O Rogério Lima, chuva forte aqui em Balneário Camboriú. Ele até mandou um vídeo, aqui a gente consegue ver. Ô, Rogério, a gente estava exatamente falando agora há pouco de Balneário, que é a cidade que mais choveu nas últimas 24 horas. Olha só com o alagamento lá embaixo. Obrigada pelo registro, viu? Vamos seguir, tem mais? Vamos ver o Ivan. Bom dia! Também, ó, muita chuva em Balneário Camboriú. Os moradores estão compartilhando aqui com a gente. Não dá para ver nada lá na frente, ó, por conta da aguaceira que está caindo ali em Balneário, em BC. Tem mais uma? Vamos ver quem que mandou aqui, a Renilda. Bom dia, Zanotto e Maria. Muita chuva em Itapema, no bairro Ilhota, divisa com Balneário Camboriú. Então, é aquela região mesmo, gente. Olha só. A Renilda mostrou aqui pontos de alagamentos também, né? Que o pessoal vai ali aos carros também. A gente pede mais atenção para os motoristas, pessoal que vai sair na rua agora também, por conta dessa chuva que segue caindo ali na região do Litoral Norte. Obrigada pela participação. Quem quiser mandar também como é que está aí na sua cidade, fizer um registro, um vídeo, uma foto, o número está aparecendo aqui, 48991622676. E olha só, quem está em busca de emprego tem uma grande oportunidade em São José. A Prefeitura, em parceria com o Mercado Livre, promove um mutirão de vagas com mais de 900 oportunidades para contratação imediata. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a Érica Garda e ela vai explicar como é que faz para participar. Érica, conta para a gente, bom dia para você. Oi, Maria, é isso, uma boa oportunidade para quem está precisando de emprego, essa parceria, então, entre o Mercado Livre e a Prefeitura aqui de São José. Esse mutirão começou hoje, às 9 horas da manhã, vai seguir até às 5 horas da tarde e amanhã, terça-feira, da mesma forma. E acontece, então, aqui no Centro de Atenção à Terceira Idade, no CAT, localizado aqui na Beira-Mar, em São José. E agora quem vai conversar conosco para nos explicar um pouquinho mais sobre essas vagas é o Agostinho, ele que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Secretário, bom dia, obrigada por nos atender. Para a gente começar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parceria, então, da Prefeitura com o Mercado Livre, sobre essas vagas que estão disponíveis. Um bom dia para o senhor. Bom dia também, bom dia, Zanotto, bom dia, Maria, bom dia, audiência de vocês. Então, é uma parceria muito importante porque a gente vem a trazer mais oportunidade para as pessoas, né? E aqui em São José hoje, a gente tem a maioria da operação hoje do Mercado Livre, ela funciona
com pessoas que residem em São José, Palhoça, Biguaçu. Então, nesse sentido, eles botaram toda a logística pronta, nos pediram ajuda e a gente montou essa estrutura para ofertar, então, para a população, essas vagas de emprego que eles necessitam, né? Secretário, é importante a gente esclarecer, todas essas vagas são iguais, né, para o mesmo setor, e elas envolvem também a questão do próprio transporte que passa aqui e leva os trabalhadores até lá. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Perfeito. Então, o representante de vendas, o representante de envios, né, é uma única função onde ele vai receber os envios e vai despachar. O interessante é que tem vários benefícios na empresa, né, como, por exemplo, o transporte próprio fretado. Então, o cidadão vai pegar o transporte na frente da casa dele, na residência, vai até o local, até o CD, centro de distribuição, vai fazer o trabalho dele e retorna para a residência dele. Além de auxílio creche, auxílio alimentação interna, enfim, vários benefícios. O salário também é muito bom, a procura está sendo boa e agora com a audiência de vocês eu tenho certeza que vai melhorar. E, secretário, até uma outra questão que o senhor comentou comigo antes da entrevista que é bem importante, que é a questão que aqui no centro é feito desde a entrevista até a própria contratação e o exame médico. Exatamente, a gente chama de processo full, né? A entrega de documentos, o recrutamento, o exame médico e a contratação, tudo acontece hoje aqui nesse local. Então, o candidato vem, ele já se apresenta, passa para uma triagem, passa pelo exame médico, entrega os documentos e já começa a trabalhar. O que o candidato precisa, secretário, trazer consigo? Documento de identidade, currículo? Olha, a gente está pedindo só que seja maior de idade, 18 anos, e que ele traga um comprovante de residência e um documento com foto. O resto é feito aqui na hora. Mas o senhor também comentou comigo que não é exclusivas as vagas para moradores de São José, né? Pode ser pessoas de outras cidades aqui da região. A grande Florianópolis inteira está convidada a vir aqui, conhecer a operação e vir trabalhar no Mercado Livre. Caso essas vagas todas não sejam preenchidas, elas estarão disponíveis na segunda e terça-feira da semana que vem. Sim, se a gente não conseguir completar o número de vagas, a gente vai continuar essa operação na próxima semana, na segunda e na terça-feira, exatamente. E só para a gente finalizar, o senhor até comentou comigo que na semana passada, retrasada, vocês fizeram um mutirão e agora esse novo. Como é importante essas parcerias, né? Principalmente porque o prefeito Orvino, ele sempre pede que a gente prime levar oportunidade às pessoas. Então, a gente está buscando tanto qualificar quanto buscar os parceiros para oferecer essas vagas de emprego. Isso é muito importante porque a gente sabe como faz diferença na vida das pessoas ter uma carteira assinada, ter uma segurança para receber final do mês, e é isso que a gente busca. A Prefeitura de São José quer o quê? Dar mais oportunidades, trazer mais empresas assim como o Mercado Livre para que venham fazer parceria conosco e ofertem para a população, então, esses benefícios e essas vagas que tanto a gente necessita. Né? Perfeito, secretário, muito obrigada. Então, Maria Zanotto, é isso, uma ação entre Mercado Livre e Prefeitura que acontece aqui no Centro de Atenção à Terceira Idade, fica localizado na Beira-Mar, aqui em São José. Começou hoje às 9h, segue até às 5 horas da tarde e amanhã também no mesmo horário. Eu volto com vocês no estúdio. Né, Érica? 900 vagas, gente, estão ali, ó, disponíveis. A Érica deu o caminho para vocês aí desse mutirão de vagas que acontece em São José. Mudando de assunto, atenção motoristas que circulam pelo sul do estado. A semana começou com alterações no trânsito da BR-101, ali na região de Araranguá, devido às obras nas vias marginais. A Emanuela Justino vai trazer os detalhes para vocês ali, não serem pegos de surpresa, né? Manu, esse bloqueio, ele já está valendo? Conta pra gente. Bom dia. Oi Maria, bom dia para quem nos assiste. Já está assim, desde hoje às 8 horas da manhã. A gente está aqui no quilômetro 413, em Araranguá, sentido norte. Por quê? Eles estão fazendo obras nas marginais, obras também relacionadas aqui ao asfalto. E lá à frente, eu vou vir aqui para o lado e vou pedir para o Isaac mostrar, tem um bloqueio, aquela parte lá à frente dá acesso ao bairro Operária, em Araranguá. E também serve como retorno, por exemplo, quem quer pegar a pista sentido sul. Com esse bloqueio por conta das obras, então, quem quiser então entrar para o bairro Operária ou fazer o retorno para o extremo sul do estado, tem que pegar um outro retorno que fica a mais ou menos 2 quilômetros daqui. Tem a sinalização, né? O pessoal da Via Costeira está fazendo aqui a sinalização, como a gente está vendo, lá o veículo, os cones também. Mas é importante a gente já deixar aqui esse alerta para os motoristas, porque essa sinalização e esse bloqueio mais à frente vai durar pelo menos 7 dias. Eu falo pelo menos porque também
a gente tem que considerar as condições climáticas. Agora, por exemplo, está um chuvisco mais fraco, então acaba não impedindo o pessoal de fazer os trabalhos por aqui. Mas se tiver uma chuva mais forte, enfim, a gente sabe que isso pode atrasar um pouco mais as obras, né? Esse trecho aqui bem movimentado dá acesso ao bairro Operária, dá acesso posteriormente ao município de Araranguá, ali ao centro de Araranguá. Então, quem precisar entrar para esses locais tem que ir para outro retorno, que fica a mais ou menos 2 quilômetros daqui, ou quem quiser pegar, por exemplo, o sentido sul do estado. Pelo menos 7 dias o pessoal da Via Costeira vai estar por aqui, a sinalização também, por isso que a gente já reforça essa informação para os motoristas que passam aqui pelo trecho sul da BR-101. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Manu. Aviso dado aos motoristas. E atenção, motoristas agora que trafegam pelo oeste do estado. O DENIT faz um alerta importante para o início de uma operação de pare e siga na BR-163, ali no trecho entre os municípios de Guaraciaba e São Miguel do Oeste. A alteração no trânsito começa hoje e segue até o dia 30 de abril. As obras acontecem entre o quilômetro 71 e 78, sempre de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, ou seja, pega praticamente o dia inteiro, né? E nesses horários, o tráfego ele vai ficar em meia pista, com o fluxo de veículos sendo liberado de forma alternada. Segundo o DENIT, a ação é necessária para serviços de manutenção e também recuperação do asfalto. Importante, né? O trecho está devidamente sinalizado, mas a orientação é sair com antecedência, redobrar a paciência. Lembrando que se o tempo virar e a chuva chegar por lá também, esses serviços de manutenção poderão ser reagendados, o que deve acontecer amanhã, porque já vou falar na previsão do tempo, que deve chover forte na região oeste amanhã, com alertas de temporais para essas regiões. Ruas alagadas no centro de Balneário Camboriú, temos imagens? Vamos dar uma olhadinha aí, a gente já recebeu de alguns telespectadores também. Zanotto, continua chovendo forte por lá, né? Nas últimas 24 horas a gente teve quase 140 milímetros ali na cidade e continua chovendo. Então, atenção você que é de Balneário Camboriú. Principalmente a região central, né? Com tudo esse acumulado das últimas 24 horas, a chuva forte, conforme a Cris agora há pouco falava para a gente também. E as imagens, nós estamos mostrando a dificuldade no trânsito, né? Para pedestres, para ciclistas e até mesmo para os veículos grandes, como esse caminhão que a gente viu, né? Que passou em baixa velocidade, porque acontece aquela situação também, né, Maria? Claro, o caminhão vai passar, mas essa água toda vai parar aonde? Dentro dos estabelecimentos comerciais, com essa onda que vai formando, né, alagando. E até registro de pessoas que já estão até erguendo alguns móveis agora no momento, em função desse alagamento momentâneo ali na região de Balneário Camboriú e Itajaí. Assim que a gente for recebendo mais informações e imagens, a gente vai trazendo aqui ao vivo no nosso SCC Meio Dia, mostrando agora o que acontece em Santa Catarina. E as rodovias do norte do estado exigiram muito trabalho das equipes de resgate. Só nesse domingo, 2 graves acidentes marcaram a BR-280. Em um dos casos, aquela mistura criminosa, né? Álcool e direção, né? Quem insiste ainda em consumir bebida alcoólica e assumir o risco na direção de um veículo. O Luiz chega com a gente agora, trazendo uma situação revoltante em Corupá, né, Luiz? Um outro péssimo exemplo de situações dessas, né? Exatamente, meu querido Henrique. Este caso acabou acontecendo na BR-280, como você citou muito bem, a cidade de Corupá. Um motorista acabou sendo preso pela PRF por dirigir sob efeito do álcool. Uma colisão acabou ocorrendo no dia de ontem, no domingo, por volta das 17 horas, no trecho de serra próximo a um restaurante ali do local. Um Volkswagen Gol com placas de São Bento do Sul seguia em direção para Corupá quando invadiu a pista contrária e acabou batendo de frente com um Citroën Aircross. No Gol estavam 2 adultos e 3 crianças. Uma das crianças precisou ser entubada ainda no local pelo SAMU e foi levada em estado grave ao hospital de Jaraguá. O motorista do Gol estava embriagado. Um segundo caso que acabou acontecendo em Guaramirim, também na BR-280, próximo ao trevo Brentkopf, acabou acontecendo uma tragédia. De acordo com as informações, um motorista de 60 anos teria passado mal enquanto conduzia o veículo, perdendo o controle de direção e capotando. Os bombeiros voluntários chegaram no local para atender a ocorrência. Apesar de todo o trabalho ali da equipe, o condutor infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e acabou perdendo a vida no local do acidente. Também estava no veículo uma passageira de 81 anos. Ela foi encaminhada para o Hospital Santo Antônio para avaliação médica. Um final de semana triste na BR-280 aqui no norte do estado, com
esses casos que a gente acabou de registrar. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Luiz. Lembrando que, nesse momento, a Serra do Rio do Rastro, C-418, está interditada mais uma vez para manutenção, detonação de rochas. A previsão da Militar Rodoviária Estadual, Marister, que às 6 horas da tarde o serviço vai ser concluído. Começou agora às 11, essa interrupção, então trânsito fechado na região norte, na Serra do Rio do Rastro. E agora, na Serra, a gente vai falar da Serra aqui do Planalto Sul, gente. Um ciclista morreu depois de ser atropelado na BR-116 em Correia Pinto. É a Xânia Marcon que traz as informações para a gente, Xânia, porque então foram os dois casos que aparecem no relatório da Polícia Rodoviária Federal dessa operação Semana Santa, né? Esse lá de Corupá e o caso do atropelamento aí na 116, né, Xânia? É isso mesmo, viu, Zanotto? Essa ocorrência está na lista ali da Polícia Rodoviária Federal, né, no balanço dos acidentes nas rodovias federais. Até no balanço saiu como Lages, mas é por conta porque a delegacia, né, da Polícia Rodoviária Federal fica aqui em Lages. Mas o acidente aconteceu na BR-116, na cidade de Correia Pinto, nas proximidades da localidade de Nereu Rodrigues. Segundo o Corpo de Bombeiros, né, que foi quem atendeu o acidente primeiramente, né, antes da chegada das equipes da Polícia Rodoviária Federal, a central então foi acionada para atender essa ocorrência de um atropelamento de um ciclista. Os socorristas, então, viram, né, que se tratava de um ciclista que já estava caído às margens da rodovia quando eles chegaram no local. A vítima, um homem de aproximadamente 30 anos, foi encontrado caído às margens, já sem vida. O veículo envolvido foi um Gol, né, e o condutor de 40 anos falou para os bombeiros que era um local escuro ali no local onde o ciclista saiu e invadiu a pista. Segundo ele, né, ele teria invadido a pista em um trecho escuro da rodovia e não conseguiu desviar a tempo, provocando o atropelamento. Então, as equipes chegaram lá no local e fizeram então todo o atendimento, né? A Polícia Rodoviária Federal também fez a limpeza da pista ali e, por enquanto, esse ciclista não foi identificado, né? A polícia não identificou o nome desse ciclista que acabou sendo atropelado às margens da BR-116 na cidade de Correia Pinto por um motorista de 40 anos que parou, né, para prestar socorro, mas segundo ele não viu que o ciclista atravessou a rodovia e ele acabou então atropelando esse homem, né? Outros dois acidentes também aconteceram aqui na região da Serra Catarinense, mas sem tanta gravidade, né? Na BR-116 ontem à tarde também, 2 acidentes mobilizaram as equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros, né? 3 pessoas ficaram feridas, inclusive em um dos acidentes tinha uma van com 9 pessoas que estava indo em sentido Vacaria e aqui, né, na BR-116 em direção a Capão Alto, aqui em Lages, teve esse acidente, né, entre uma mulher, né, uma motorista e também essa van. Só a mulher que acabou ficando ferida foi encaminhada para o hospital com ferimentos leves e logo depois, por conta da fila que se formou na BR-116, também aí teve um outro acidente em que o motorista de um Uno acabou não vendo a fila e acabou batendo atrás de um outro veículo, rodou na pista e acabou batendo no guarda-reio e aí ele, o motorista e também a passageira acabaram ficando feridos levemente e foram encaminhados ao hospital. Então foram esses acidentes registrados neste domingo aqui em Lages, na BR-116, um em Correia Pinto com atropelamento desse ciclista que acabou infelizmente morrendo e esses outros 2 acidentes também na região de Lages em direção à Vacaria aqui na BR-116. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Xana, e esse movimento que nós estamos vendo agora é um movimento normal que você considera de uma segunda-feira ou podemos acreditar que até tem um acréscimo entre as pessoas que deixaram para retornar após o feriado nessa manhã e não pegando o trânsito ontem? Ou é o normal que você está vendo aí? Esse movimento, a gente está aqui na BR-282 agora, viu, Zanotto? Aqui as margens do perímetro urbano, aqui no perímetro urbano de Lages, em direção ao bairro Guarujá. E por isso tem esse movimento intenso, né? Porque tem essa rótula aqui, onde os motoristas acessam o shopping da cidade e também o bairro Guarujá, outros bairros aqui dessa área próximo da BR-282, aqui em Lages, no perímetro urbano. Por isso que nesse momento tem bastante movimento, porque é próximo do meio-dia, e aí os motoristas, né, estão retornando do centro da cidade, muitos, né, que trabalham no centro em direção ao bairro, por isso que tem bastante movimento, mas claro que também tem o movimento do pessoal que está ainda voltando do feriadão de Páscoa, muita gente, né, que foi para o litoral, está voltando e muita gente que também estava no oeste e indo em sentido ao litoral. Essa rótula aqui, esse local é bastante movimentado, inclusive a gente já falou várias vezes aqui no SCC Meio Dia sobre esse local aqui e aqui, inclusive, tem um projeto de construção de uma passarela, né, de remodelação
remodelar toda essa rótula aqui por conta do alto movimento de veículos. Inclusive, a gente recebe até reclamações do pessoal que mora aqui às margens, no bairro Vila Marisa, aqui, por conta da travessia dos pedestres aqui nessa rótula. Porque daí não tem uma travessia específica para os pedestres e aí dificulta, porque tem escolas aqui próximo, né? E aí, ó, pode ver, o movimento é bem intenso aqui na rótula e aí o pessoal complica bastante a travessia, principalmente dos pedestres e ciclistas que trafegam aqui nessa rótula, nas margens na BR-282, aqui no perímetro urbano, e dá acesso a outros bairros, principalmente ao bairro Guarujá e também a Avenida das Torres aqui, onde o pessoal trafega bastante para dar acesso a esse bairro, né? Outros bairros aqui da região. Então, é um movimento bem intenso nesse momento por conta do horário, do meio-dia, e também da volta para casa, que ainda muita gente deixou para voltar do feriado de Páscoa hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Xaina, só vamos avisar o pessoal que a gente não combinou a nossa roupa hoje, não. Que isso daqui é pura sintonia do SCC Meio-Dia. Você tá de blusa mostarda, amarelo queimado e calça azul. E eu também. Então, assim, só para avisar o pessoal que não foi combinado. Entendeu? É a nossa sintonia, né, Maristela? A gente está sempre combinando. Sempre, sempre, Xaina. Blusa rosa, blusa vermelha, aqui na Serra e no litoral, né? Obrigada, Xaina. Até daqui a pouco. Valeu. E só corrigindo uma informação que eu falava anteriormente, é a Serra Dona Francisca. Não sei de onde que eu tirei do Rio do Rastro. É que é muita serra, né, então pra tá lembrar. bom. É a Serra Dona Francisca, tá, gente, que interditou o trânsito agora às 11 horas da manhã e permanece até às 6 da tarde. Detonação de rochas lá na SC 418, região norte do estado. Maria. Vamos seguir falando de acidentes. Alguns foram registrados também na região de Itajaí. Ontem à noite, o registro foi feito na Antônio Raio, ali em Brusque. E a Cris está chegando com os detalhes para explicar como foram esses acidentes, Cris. Conta pra gente. Maria, esse acidente foi bem delicado, viu? Porque o carro, como a gente vê aí nas imagens, além dele ter saído da pista e caiu nesse barranco, o motorista ficou preso às ferragens. O acidente aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, na rodovia Antônio Raio, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. De acordo com os bombeiros, o veículo saiu da pista, tombou em um barranco de aproximadamente 5 metros. Chegou, inclusive, a derrubar uma árvore. No carro, apenas o condutor, que ficou, como eu falei, preso às ferragens. Os bombeiros precisaram retirar o teto do veículo para acessar o motorista. Ele estava consciente, mas muito confuso. Foi necessária aí a estabilização do veículo com auxílio de uma empilhadeira de uma empresa próxima, assim como a necessidade do corte da árvore que ficou em cima do veículo. O motorista foi retirado em segurança, recebeu os primeiros atendimentos dos socorristas dos bombeiros e também do SAMU e foi encaminhado em seguida para o Hospital Azambuja para fazer os exames. Agora, Maria, antes de encerrar, vou passar mais informações sobre as fortes chuvas que acontecem desde ontem aqui na nossa região de Itajaí e Balneário Camboriú. Atenção, motorista que circula por Balneário Camboriú, muitos pontos de alagamentos, inclusive as margens da BR-101 e ali na Avenida Atlântica, a água, inclusive, invadindo já a faixa de areia. E também quem gostaria de acessar a Avenida Panorâmica, ela está totalmente interditada com bloqueios desde as 9h20 da manhã. Não há previsão para a liberação dessa via por conta da grande quantidade de água que desce por ali. Agentes estão no local para orientar os motoristas. A ABC Trânsito também informa que a Estrada da Rainha está temporariamente interditada no sentido sul-norte. Teve um acidente sem vítimas ali. A interdição aconteceu a partir das 10 horas da manhã para a retirada deste veículo. O pedido, claro, é para redobrar a atenção. Só lembrando que foram registrados 112 milímetros de chuva nas últimas 12 horas em Balneário Camboriú e 131 em 24 horas. As aulas hoje em Balneário Camboriú, na rede municipal de ensino, estão suspensas. Algumas unidades foram muito afetadas, como em Taquaras, na Nova Esperança, e também no Educação Infantil, no Núcleo de Educação Infantil Pequena.
Vamos fazer o seguinte, enquanto a Cris volta na sequência a completar as informações, vamos mostrar nesse exato momento a imagem que a gente acaba de receber, que são esses pontos que a Cris estava narrando, contando pra gente, alagamento. Maria Esther, isso é bem próximo ali, o shopping que nós temos já em uma das saídas de Balneário Camboriú para pegar o acesso à BR-101 no sentido norte, no sentido sul. Veja a correria dos proprietários das motocicletas, porque possivelmente estavam trabalhando, estavam em outras atividades. De repente, essa chuva toda acumulada, Maria, olha só, hein? Deixou as motos embaixo d'água, a gente está vendo um trabalhador ali arrastando a motocicleta para não ter um prejuízo ainda maior. Quanta chuva em Balneário, hein? E sobe de repente, né, Zanotto? Aí que tá. Às vezes ele parou para fazer algum serviço por ali, estava trabalhando, às vezes, no próprio shopping ali na região e veio essa chuvarada. Agora a gente está trazendo informação já desde o início do SCC Meio-Dia de hoje de que essa chuva tem se intensificado por ali. Por isso, então, a gente já está trazendo esse alerta. A Cris trouxe para vocês a informação dessa chuva aí nas últimas 12 horas, foram 112 milímetros. É a cidade que mais tem registro de chuva nas últimas horas aqui no nosso estado. Então, Balneário Camboriú, inclusive com as aulas municipais suspensas. A Cris trouxe essa informação agora, de que a chuva, inclusive, já está impactando na educação ali na cidade também. Você que é morador, você que tem criança também, já fica essa informação para vocês. De agora, né? A gente vai pegar até a participação da nossa audiência, você que está mandando para o nosso WhatsApp, imagens, informações dessa chuva. Daqui a pouco te traz também Balneário novamente. Mas vamos agora, então, quem que mandou? Traz aí o WhatsApp para a gente ver aqui na tela do nosso SCC Meio-Dia. Quem mandou para a gente aqui é o Bernardo. Chove forte também em Balneário Camboriú, Maria, olha só. Aqui ele mandou e já tinha ponto de alagamento também lá embaixo. Olha o carro passando com dificuldade, ó, em função dessa chuva toda acumulada dessas últimas 24 horas, chovendo forte agora pela manhã. Então, Balneário, uma das cidades mais atingidas até o momento. Não, e a gente consegue ver nessa imagem que o Bernardo trouxe, de que quando o carro passa na água, vai toda para a calçada, né? Toda para a calçada, então também já dificulta pedestres, bicicletas, tudo ali, né, na região. Tem mais? Vamos ver quem mais mandou mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, é a Eliane. Muita chuva na rua 1601, esquina com a Avenida Brasil, em Balneário. Olha isso, gente, a imagem que a Eliane mandou. Também os carros, ó, já ali na metade do carro, com muita água, a rua inteirinha alagada. Perigo até para os carros, né? Se puder, aquela coisa que a gente sempre fala, né, Zanotto? Se puder hoje não sair, puder ficar em casa, agora também, porque realmente a cidade está embaixo d'água. E outro detalhe é a questão do lixo, né? Não deixe o lixo na rua, porque nós estamos vendo, né, várias sacolas que acabam sendo levadas, né, com todo aquele lixo, com a água subindo rapidamente. Obrigado, Eliane, que mandou pra gente lá de Balneário, Bernardo. Quem mais? A Adriana. A situação da rua Jabotá, Tabuleiro, Monte Alegre, também região, não Balneário, mas sim Camboriú. Então, a chuva forte na região do litoral norte, estava mostrando Balneário, agora atravessamos a BR, Maria Esther, para mostrar Camboriú também com pontos de alagamento, né? Rua Jatobá também, ó, com muita água, os moradores mandando pra gente. Telespectadores, se vocês quiserem compartilhar também como é que tá aí na sua rua, no seu bairro, principalmente Balneário, né, que é a cidade em alerta agora, tá aqui o nosso WhatsApp, o QR Code também tá por aqui para facilitar vocês encaminharem as informações. Maria, trazer informações agora de um sargento da Polícia Militar que se envolveu num grave acidente que tirou a sua vida de motocicleta. Foi durante a manhã desse domingo, quando ele passava pela SC 370 em Gravatal, sul do estado. A Militar Rodoviária Estadual esteve no local, viu que o motorista do carro também tinha ferimentos, precisou ser encaminhado ao hospital. E a informação que o condutor do carro foi fazer uma manobra de atravessar a ASC, cruzando a pista, quando o condutor da motocicleta, ou possivelmente nessa reta, né, não conseguiu a tempo desviar, ele bateu na traseira do veículo Chevrolet Cruze. Infelizmente, repito, o condutor dessa motocicleta, um sargento da Polícia Militar, que havia trabalhado no dia seguinte, estava seguindo, então, no domingo, possivelmente para passar com a sua família, domingo de Páscoa, né, se envolveu nesse grave acidente. Chegou a ser encaminhado ao Hospital Tubarão, mas não resistiu aos ferimentos. Já o motorista do carro, ele teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. O teste do bafômetro feito no motorista deu negativo para álcool. E esse caso foi registrado como homicídio culposo no trânsito. Ou seja, quando não há a intenção, né? Até porque ele estava sem embriaguez, o carro tudo certo, mas fez uma manobra que acabou cruzando a frente do condutor da moto, que não foi possível evitar essa colisão. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa aqui em Santa Catarina. Mesmo sem comparação oficial com o ano passado, por causa da diferença no período de fiscalização,
os números deste ano chamam a atenção. E a gente vai conferir agora no telão junto com vocês. Anoto? O que mais me chamou a atenção não foi nem tanto a quantidade de acidentes, ou até o número de mortes, que diminuiu bastante, né? Mas sim, aqui é o contrário, tá, gente? Aqui é o contrário. Foram 2 só nesse ano, né? Então é 25 lá e 26 aqui. Nesse ano foram só 2 mortes, que foi aquela lá em Corupá, que o Felipe veio com a informação, e o outro caso que a Chayna falou na 116, ao contrário do ano passado, que foram 9 mortes. Agora, um dado que me chamava a atenção, que eu falei, Maria, a questão da embriaguez ao volante, do excesso de velocidade, das imprudências ainda cometidas pelos condutores, que agora tem toda essa fiscalização com os drones também, né? Também. A gente vem falando disso já há algum tempo por aqui também, né, Zanotto? O que já faz as pessoas ficarem mais atentas, mexerem menos no celular também, né? Diminuir o consumo de álcool no trânsito. Infelizmente, ainda acontece alguns casos, né? Infelizmente, mas a gente vê números positivos também. Excesso de velocidade, mais de 1.400 multas aplicadas somente em rodovias federais nesse último balanço divulgado por excesso de velocidade. Imprudência dos condutores. Santa Catarina mais querida no trânsito, a nossa campanha, né? Que segue por aqui com o nosso Silvinho também. Depende de cada um de nós essa conscientização, essa preocupação no trânsito. Vamos com mais informação ao vivo, Maria? Vamos, mais de 20 postos de combustíveis podem ser autuados pelo Procon em Blumenau por reajustes dos preços sem justificativa. Essa elevação nos preços se deu nos dias que antecederam aquela informação da possível paralisação dos caminhoneiros, que demorou nem menos de 24 horas. E o Procon em Blumenau de olho, né, PC? Agora o Procon deveria divulgar realmente qual é o posto, qual é o local, para que o cliente tenha essa noção, né? Que procure um outro estabelecimento com credibilidade, não esse pessoal que acaba se aproveitando desse momento de pânico, de medo, para elevar os preços, né, Paulo César? Zanotto, Maria Esther, pois é, mas olha só, assim que os processos forem concluídos, postos devidamente multados, uma das punições previstas que está em análise aqui em Blumenau é o Procon determinar que o posto que praticou cobrança abusiva, que aumentou os preços dos combustíveis sem uma justificativa, apenas para aumentar o lucro, esse posto pode ser obrigado a vender gasolina ou combustíveis a preço de custo que beneficiaria os consumidores por um dia, por exemplo. E aí todo mundo vai ficar sabendo por que esse posto estará vendendo combustíveis a preço de custo. Essa é uma das punições previstas em estudo. Deixa eu relembrar então o caso. São 24 postos até aqui, 24 postos de combustíveis que estão na mira do Procon. O Procon iniciou uma fiscalização a partir do momento que os preços começaram a disparar aqui em Blumenau no último mês, durante o mês de março, principalmente naqueles dias que antecederam a greve dos caminhoneiros. Então o Procon fez um levantamento, determinou que os estabelecimentos apresentassem notas fiscais e o Procon segue fazendo, o órgão de defesa do consumidor, segue fazendo uma análise desses documentos. Já temos um levantamento parcial, então, 24 postos estão na mira porque os documentos apresentados o Procon não consegue encontrar elementos, não consegue encontrar justificativas para os reajustes e em 21 estabelecimentos os postos de combustíveis apresentaram notas fiscais e o Procon informa que está tudo ok. 4 postos foram autuados porque descumpriram a medida cautelar e não apresentaram a documentação. A gente tem imagens, inclusive, de um dos postos sendo autuados pelo César Campesato, pela equipe do Procon. E em 8 postos há uma análise dos documentos e em 9 postos ainda precisa ser realizada a análise. César Campesato do Procon fala ao vivo conosco aqui. Campesato, então, quando é que esses postos serão autuados? Porque 24 deles não apresentaram justificativa para os aumentos. Então, o que falta na prática para o Procon multá-los? Bom dia. Bom dia. Então, a gente tem que cumprir, né, o contraditório, a ampla defesa, né, direito, conforme estabelecido pelo decreto federal que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. Até então, esses 24 postos que você mencionou não tinham um processo contra eles. Tinha só uma intimação para apresentar documentos em 48 horas. A nossa equipe de fiscalização do Procon não encontrou
né, justa causa nos aumentos que foram realizados. Então, agora nós vamos abrir o processo administrativo sancionador e eles serão autuados, agora como réus realmente, tendo ainda a oportunidade de defesa, né, para apresentar suas justificativas do porquê do aumento. E isso vai ter o desfecho, então, naqueles casos em que não conseguirem comprovar que é a decisão de multa. Mas na análise inicial, ou então nessa análise preliminar, o PROCON entende e considera que 24 postos praticaram aumentos abusivos às vésperas da greve dos caminhoneiros. Isso mesmo, porque a nossa equipe de fiscalização não consegue encontrar justificativa com a documentação apresentada. Você vê que 21 postos apresentaram os documentos e ficou evidenciado do porquê do aumento, né? Então nós temos que partir para uma investigação mais severa agora. Muito bem, César Campesato, obrigado pelas informações aqui no SCC Meio-Dia. As multas previstas podem ser multas que o PROCON pode determinar, aplicar em dinheiro, pagamento de multa, de indenização, multas que podem chegar a R$70 mil, e o estabelecimento pode ser punido também, pode pagar uma punição vendendo combustíveis a preço de custos para o consumidor. Essa é uma das medidas que está em análise no PROCON de Blumenau, e as investigações prosseguem. O PROCON de olho nos aumentos abusivos aqui em Blumenau. Voltamos ao estúdio, Zanotto e Maria Esther. Muito obrigada, PC, pelas informações direto de Blumenau, no Vale do Itajaí. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho vem Angélica Varaschini com o SCC Esporte. Era helicóptero, estava posando ali fora, convidado? Será não? Eu acho que sim, um convidado muito especial e tem a ver com Copa do Mundo. É, amigos, daqui a pouco. Intervalo, voltamos já com a Angélica Varaschini, o SCC Esportes e o convidado para lá de especial que vai estar hoje ao vivo aqui com ela. Quem será? Daqui a pouco. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira e a gente vai direto com o SCC Esporte. Valeu, Maria! Olá para você que está em casa. Uma ótima segunda-feira, bom início de semana. E o Zanotto antecipou, né? Antes do intervalo, a gente vai ter um convidado super especial. Se eu fosse você, ó, não saía aí do sofá, porque vai estar legal demais. E olha, um super, ultra, mega convidado aqui no nosso SCC Esporte. Hoje o Avaí é o líder da Série B com 7 pontos. E para fechar essa terceira rodada, tem jogo hoje, Goiás e Criciúma, às 9 horas na Serrinha, para fechar a Série B. E final de semana foi de início da Série C do Campeonato Brasileiro. Teve Brusque e a estreia do Barra na competição. Olha só. Na Arena Simon, o Brusque venceu o Caxias de virada. Foi o time gaúcho quem abriu o placar. Felipe Albuquerque fez grande lançamento para Cleison, que entrou na área e cruzou rasteiro na medida para João Lucas, que só teve o trabalho de marcar. O empate veio também de bola longa. Peterson deu passe de 3 dedos, o zagueiro Maurício não cortou e o Eber, cara a cara com o goleiro, deixou tudo igual. No segundo tempo, a virada do Bruscão. E na qualidade, aos 22 minutos, Adrianinho fez grande jogada pela direita, passou bonito pela marcação e na linha de fundo cruzou forte para Álvaro finalizar com um foguete e fazer o segundo do quadricolor. E terminou assim na Arena Simon, Brusque 2, Caxias 1. Na estreia na Série C, o Barra perdeu para o Botafogo da Paraíba no Almeidão. Foram os donos da casa que começaram a atacar, fazendo o goleiro do Pescador trabalhar. O Barra também teve boas chegadas e oportunidades, mas sem balançar as redes. Com dificuldades em criar jogadas, o Botafogo apostava na bola aérea e chutes de média distância. Na segunda etapa, aos 14 minutos, bola do Botafogo dentro da área do Barra. O atacante paraibano foi derrubado e o pênalti foi marcado. Na bola ele, o eterno garotinho. Nenê foi pra bola e na paradinha colocou no cantinho para fazer o gol da vitória. Final em João Pessoa, Botafogo da Paraíba 1, Barra 0. E hoje à noite, às 8 horas da noite, tem o Figueirense em campo para fechar. O Alvinegro estreia fora de casa contra o Ipiranga de Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, lá no Rio Grande
do Sul. E final de semana também foi de bola rolando pela Série D do Campeonato Brasileiro. Pode colocar aqui na tela os resultados, porque pelo Grupo 15, o Joinville venceu o São Luís de Juí por 2-0, jogo que aconteceu lá na Arena Joinville. Cascavel venceu o Santa Catarina, lá no Olímpico Regional, 1-0. Blumenau venceu o São José por 3-0. O Beck fazia 26 anos, né, Zanotto? 28 anos que não disputava uma competição nacional. Começou bem, 3-0. E Marcílio Dias e São Josefense ficaram no empate em 0-0 lá no estádio Hercílio Luz. A, B, C e D, passado a limpo. Mas agora a gente vai falar dela, que você sabe que é aqui, porque amanhã é dia de UEFA Champions League aqui na tela do SCC SBT. Amigos, é quarta de final e é jogaço. Real Madrid e Bayern de Munique. Emoção pura, uma final antecipada, podemos dizer? João Venturi tem os detalhes. Fala pessoal, a semana promete ser quente no futebol europeu com a chegada das quartas de final da Liga dos Campeões. E vem aí um duelo com cara de decisão antecipada. Estou falando de Real Madrid e Bayern de Munique. O Real treinou mais cedo aqui em Valdebebas e chega com uma grande notícia, que é a volta de Éder Militão. O zagueiro retornou no fim de semana na partida contra o Mallorca e mesmo com a derrota, o gol do Real Madrid foi dele. O Militão mostrou estar 100% recuperado. Foram 4 meses afastado por conta de uma lesão na coxa e o Militão volta justamente no momento mais importante da temporada, que é a reta final, quando cada detalhe faz a diferença. E o Vinícius Júnior destacou a importância de ter o Militão de novo na equipe. Na entrevista coletiva um pouco mais cedo, ele disse que o Militão é o melhor zagueiro do mundo e que esse retorno deixa o Real Madrid ainda mais forte e espera, assim, um bom fim de temporada. Me alegro mucho por la vuelta de Militão, sobre todo porque es uno de mis mejores amigos, donde se ha lesionado 2 o 3 veces en largo de la temporada. Me alegro por él, sin duda es el mejor central del mundo y cuando estamos con él estamos mejor, estamos más conectados y cuando estamos con todos los jugadores somos más fuertes. O Vini é outro que a gente precisa pregar os olhos. Ele tem sido decisivo nos jogos de mata-mata. Mais uma vez, né? Foi fundamental contra o Benfica e depois repetiu a dose contra o Manchester City. O Vini é uma das grandes apostas dos espanhóis para tentar superar esse Bayern de Munique, que também recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira, envolve Harry Kane. Ele está de volta. O atacante não jogou no fim de semana pelo Campeonato Alemão, vinha sentindo dores no tornozelo, mas participou dos 15 minutos do treino aberto de hoje que aconteceu lá na Alemanha. O Bayern, aliás, não treina em Madrid. Toda a preparação foi feita em casa. A delegação chega à Espanha no início da noite, hora local, e tem uma entrevista coletiva prevista para acontecer lá no estádio Santiago Bernabéu. Tudo pronto para um dos grandes jogos desta fase da Liga dos Campeões, Real Madrid e Bayern de Munique, e tudo ao vivo aqui no SBT, nesta terça-feira, a partir de 3h45 da tarde. De Madrid, João Venturi. Bora, João! Amanhã jogaço, inclusive amanhã super terça aqui na telinha. Mas hoje, como eu disse pra você, a gente tem um convidado especial. Você sabe que segunda-feira é dia de Galvão Futebol Clube na tela do SBT, né? E vai dizer que vocês não estão ansiosos para ouvir o Galvão narrando um gol da seleção brasileira? Agora, ainda mais aqui na tela do SBT? Pois é, ele é nosso. Haja coração, amigo, 66 dias para a Copa do Mundo. E é por isso que a gente vai ter aquele gostinho que só você aqui do SCC SBT vai ter com esse gol aí no último amistoso da seleção. Quer ouvir ele na voz do Galvão, naquela voz que não tem como não conhecer? Pode colocar aí na tela pra gente. Pode colocar. Coloca. Bem, amigos de todo o Brasil, agora voltamos e definindo bola girada por Danilo. E por na frente passou pela linha de Vicente do Gramado. Lá vai o Vini com toda a esperteza que ele sabe. Passou pelo primeiro, tenta passar pelo segundo, entrou na grande área, evitou o pênalti, passou no terceiro, meteu para o Danilo, atirou. Olha o gol, 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 o gol! É do Danilo! Participação especial do Vini Júnior. Vai que é tua, Brasil. Haja coração. Futebol é emoção.
estão vendo? Será que é Galvão Bueno aqui mesmo, do SCC SBT? Não, vamos pra lá, porque eu quero apresentar pra vocês o nosso Galvão Bueno, o nosso Galvão de Floripa. Que coisa linda, hein? Bem, amigos de todo o Brasil, agora voltamos direto para Floripa. Tá em Floripa é muito bom, mas tá na SCC, SBT, é bom demais. E tá aqui no Jornal do Meio Dia, com toda essa equipe maravilhosa e com essa moça aqui que faz um trabalho gigante divulgando o esporte de Santa Catarina e talvez para o mundo. Querido, obrigada por ter vindo, viu? E ter aceito o nosso convite. A gente ficou até emocionado. Eu acho que é o Galvão, hein? Haja coração. Haja coração, é porque o futebol vai ser sempre emoção. E essa voz sempre foi assim? Sempre, sempre, sempre. Isso é um dom de Deus que vai dando pra gente. E as pessoas querem ser, mas não pode. Não pode. É que Deus deu para nós e a gente vai continuar com ela levando alegria para as pessoas através das emissoras. E é impressionante como é parecido e até os trejeitos, né, Galvão? É o nosso Galvão de Floripa. Tu tem até os trejeitos, inclusive, ele né? estava em Wembley pelo jogo da Seleção Brasileira. Ele manda um vídeo para mim. Você parece de marra, até as mãos, o gesto. Aí eu digo, vai que é tua. Haja coração. Haja coração. E conta pra gente, nosso Galvão, Galvão de Floripa, expectativa pra essa Copa do Mundo. Vai dar, não vai dar? É Brasil, não vai Brasil? O que a gente pode esperar dessa seleção de Ancelotti? Eu tenho um hábito muito bacana de torcer pelo Brasil, independente de qualquer coisa. Sempre vou acreditar. O problema do Brasil é que tem muita gente, Angélica. Todo ano aí 68 jogadores para colocar 24. A Croácia só tem 30, não tem que escolher. A Argentina está jogando tempo junto faz mais de 8 anos. Inclusive a França. Nós não temos um time, cada jogo é uma escalação diferente. E qualquer vocês que jogam e estão em casa sabem que futebol é entrosamento. Se não tiver entrosamento, não chega. Mas vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Vai dar certo. Vai que é tua, Brasil. Vai que é tua. Galvão, haja coração. vem aqui na câmera 2 para chamar ele, Henrique Zanotto, para dar sequência agora ao nosso SCC Meio-Dia. Quero te agradecer a presença. É só uma palhinha, porque tu vai vir mais, né? Claro, claro. Vai vir mais aqui, né? A minha casa, fora da minha casa, é o SCC. É isso aí. Agora chama Henrique Zanotto para dar continuidade ao SCC Meio-Dia. Henrique Zanotto, vem pra cá. Vai que é tua, Zanotto. Esse tem emoção. Tchau, gente. Até amanhã. Siga nas redes sociais Galvão Floripa. Essa fera é o nosso Galvão Bueno, que vai narrar a Copa do Mundo aqui no nosso SCC SBT. E tem os R's, hein, Galvão? Tem Rafinha, tem o Ryan. Vamos ver se vai ter aquele Ronaldinho na Copa do Mundo que você está esperando junto com a gente aqui no nosso SCC SBT. Esse é fera, hein, amigos? Vamos lá com as informações, gente. Um caso atendido pela Guarda Municipal de São José. O sujeito é preso em flagrante após invadir uma agência bancária aqui na região de São José, entre os bairros Campinas e Cobrasol, durante a madrugada. E essa ação evitou um prejuízo ainda maior. A Érica chega com a gente, traz mais detalhes, porque quem estava furtando utilizava uma cadeira de rodas. É um cadeirante, é isso mesmo, Érica? A informação ao vivo é contigo. É isso, Zanotto. A gente começa essa semana vendo de tudo, viu? A agência fica localizada aqui no bairro Cobrasol, em São José. Esse homem foi detido, felizmente, pela Guarda Municipal, que conseguiu, através das câmeras de vídeo monitoramento, checar a... Vamos só aguardar ali, restabelecer o contato da Érica, então, né, que ela perdeu o áudio momentaneamente, para que ela possa confirmar a informação. A televisão que vocês estão vendo, ele já havia furtado. A gente não sabe se essa TV estava num ponto mais alto, porque fica a dúvida, né? Se ele está numa cadeira de roda, como é que ele conseguiu retirar o televisor? Será que tinha outra pessoa junto com ele, né? Ou foi uma ação somente desse sujeito que foi flagrado pela Guarda Municipal? Agora, que caso, hein? Que caso, então, encaminhado à Central de Plantão Policial lá em São José, depois de ter sido flagrado dentro da agência bancária. E o detalhe inusitado é isso. Cadeirante, né? Cadeirante invadindo o banco, causando um prejuízo material. Como é que ele ia levar essa cadeira, hein? É que ele ia levar na própria cadeira de rodas? Eu não consigo acreditar que ele estava sozinho, não sei, algo me faz pensar que outra pessoa também poderia estar com ele nessa ação e saiu rapidamente, mas por enquanto as informações que nós temos é de somente ele nessa ação criminosa, né? Somente ele, então, invadindo essa agência bancária. É isso, né, Érica? Eu até estava falando da possibilidade, se teria mais alguém com ele. É claro que a investigação deve seguir, mas de momento a informação oficial da Segurança Pública da Guarda é somente o cadeirante na agência, né?
É isso, Zanotto. Esse homem, ele foi encontrado pela Guarda Civil portando uma chave de fenda para tentar acessar a agência bancária aqui em São José. Foi através do sistema de vídeo monitoramento que a Guarda Municipal conseguiu agir rapidamente. Os agentes vieram até a agência bancária e efetuaram a prisão desse homem. Ele não chegou a levar nada, já tinha uma TV que estava embalada, pronta para esse homem cometer esse furto. Ela, inclusive, já estava do lado de fora aqui da agência, mas em questão de dinheiro e outras coisas, outros equipamentos da agência, esse homem não conseguiu levar nada. Inclusive, o comandante da Guarda Municipal destaca que esse sistema integrado, tanto das patrulhas que são feitas aqui no município, como desse vídeo monitoramento nas ruas, né, que acontece em diversas ruas e bairros aqui de São José, é muito importante porque eles conseguiram evitar, então, esse furto e prender esse suspeito. A gente vai seguir acompanhando esse caso, mas felizmente no final deu tudo certo. Eu volto com vocês no estúdio. Pelas suas informações. Agora veja essa confusão, gente. As imagens nessas redes sociais circulando no fim de semana mostram uma briga que aconteceu em Canoinhas, município do Planalto Norte do estado. A gente vai mostrar esse vídeo que foi gravado dessa briga generalizada que ocorre durante a madrugada ainda, né? Lá na rua Getúlio Vargas, no centro de Canoinhas. As imagens mostram pelo menos 3 pontos com diferentes confusões. Aquela briga generalizada, em via pública, envolvendo grupos de homens e mulheres também. Esse tumulto foi tão grande que até em determinado momento um cachorro aparece no meio dessa confusão. A Polícia Militar informou que não chegou a ser acionada oficialmente no momento do fato para registrar essa ocorrência. Quando os policiais chegaram no local, tá ali o cachorrinho, tadinho, ó, sem entender nada do que estava acontecendo, né? Talvez até o tutor dele que está aí no meio dessa confusão toda, né? A proprietária, não sei. E ali o pessoal brigando e quando a polícia chega já não estavam mais no local, por isso que o caso ficou assim, sem ter uma ocorrência oficialmente registrada pelo boletim de ocorrência da Polícia Militar. E nós seguimos agora com o nosso SCC Meio Dia, atualizando as informações da previsão do tempo. A semana está começando com instabilidade aqui em Santa Catarina. Chuva a qualquer hora aqui no nosso litoral e áreas próximas, mais persistente e intensa em alguns momentos, como a gente tem mostrado aí na região da Grande Florianópolis, também litoral norte. O sol ele já apareceu mais na região aqui do Grande Oeste, isso desde cedo, mas a partir da tarde agora também tem condições de temporais em todo o nosso estado, inclusive por lá na região oeste. E permanece hoje o aviso sobre mar agitado entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, com ondas de até 3 metros de altura em alto mar nessas regiões aqui, ó. E sobre as temperaturas, esquenta mais no Grande Oeste, ó, por lá a gente ainda pode passar dos 30 em algumas cidades, mas vindo aqui, desde a região central do mapa até o nosso litoral, por conta da chuva desde cedo, as temperaturas não sobem tanto, ó. Ficam entre 22, 23, 24 graus e não deve passar disso. E amanhã, pessoal, as condições para temporais aumentam em todas as regiões de Santa Catarina com o avanço de uma frente fria. Então, amanhã, já desde a madrugada, a circulação marítima mantém a chuva persistente, por vezes intensa, no nosso litoral e áreas próximas. E aí, a partir do comecinho da tarde, nós temos condições para temporais com vendaval, raios, rajadas de vento, chuva pontualmente intensa em todas as regiões, em especial regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Tempestades severas para amanhã, viu? E aí, com isso, as temperaturas não sobem tanto também, com exceção da região sul. Amanhã a gente pode ter passando dos 30 na região de Criciúma, 33, 34 graus, calorão por lá. Vem até com um aviso da Defesa Civil com relação a destelhamentos, quedas de árvores também, danos na rede elétrica. Então fica esse aviso para vocês, porque amanhã essa chuva deve ser mais intensa do que hoje. Blumenau amanhã chega a 28 graus, Joinville também tem 28 de máxima amanhã, Floripa e Chapecó já não passam ali de 26 e Lages, na região serrana, mínima de 17 e máxima de 24 graus. A gente vai seguir monitorando essa chuva por aqui. Inclusive, vocês estão participando pelo WhatsApp. Vamos juntar aqui ao Zanotto novamente, porque o pessoal está mandando, Zanotto. A gente mostrou muito de Balneário Camboriú, com os moradores compartilhando a chuva, os alagamentos, os pontos de alagamento. Vamos ver o que chegou por aqui?
A Maiara, bairro dos Estados, também da região ali, Maria. Quase entrando na casa dela, a água subindo rapidamente pelas ruas, aquele movimento que a gente falava dos carros, né? Vão passando e essa água toda vai formando aquelas ondas e vai invadindo algumas residências também ali na região de Balneário Camboriú. Portanto, esse vídeo que a gente recebeu da Maiara. Quem mais mandou? Vamos ver? A Jussara Albertina, alagamento na rua 115 com a 123, no centro de Itapema. Então, Itapema também está registrando essa chuva mais intensa, como é o caso de Balneário Camboriú. 2 cidades aí em alerta agora por conta dessa chuva mais intensa desde cedo. E Camboriú, que a gente mostrou também, né? Então, ali tudo na mesma região, litoral norte. Agora, olha a praia de Cabeçudas, Marister, olha só, hein? Olha, Cabeçudas também, Zanotto, com chuva muito intensa. A gente mostra que alagamento nessa via aqui, né? Na beira-mar ali deles, ó, na principal. O pessoal toma banho, tudo, e dentro do terreno talvez um pouco mais baixo, né? Também rapidamente a água invadindo. O Rafael que mandou pra gente esse vídeo da praia de Cabeçudas, portanto, Itajaí, Camboriú e Balneário, cidades atingidas com essa... Itapema também. Itapema também, bem lembrado. Com esse volume alto de chuva, né? Castigando os municípios da região do nosso litoral norte do estado. Vamos seguir por aqui? No norte do estado, uma mega operação dos bombeiros militares salvou um grupo enorme de pessoas e até um cachorrinho que ficaram ilhados numa trilha em Garuva. Porque eles também foram pegos pela chuva, mas isso ontem, né? Que quando eles saíram, pelo que eu entendi, a condição era boa, mas aí durante o caminho começou a chover muito e com isso ficaram impedidos de retornar pela trilha. O Luiz vai trazer mais informações para a gente de como foi todo esse trabalho técnico, né? E cauteloso para conseguir retirar essas pessoas dessa trilha. Ali, qual é o nome desse morro ali? O Monte Crista, é isso, Luiz? Corretamente, meu querido Henrique Zanotto, Monte Crista, ali na cidade de Garuva. E você descreveu muito bem, foi exatamente dessa dinâmica que aconteceu ontem. A ocorrência foi registrada por volta das 16 horas. 16 pessoas e um cachorrinho, um pequeno doguinho, acabaram ficando ilhados por conta da elevação repentina de um rio causado pela forte chuva que atingiu na serra. Do total, 14 pessoas estavam com um grupo de trilheiros que havia iniciado o percurso no Pico Araçatuba. Segundo o coordenador da trilha, houve consulta prévia à previsão do tempo que indicava um clima estável, mas acabou mudando rapidamente por conta da forte chuva. Conforme o Corpo de Bombeiros, todos os envolvidos passaram por avaliação da equipe. Não houve casos de hipotermia ou desidratação. Apenas uma pessoa apresentou entorse no punho. Todos foram encaminhados à UPA de Garuva e passam bem. E o cachorrinho também. Tudo bem com o cachorrinho. Eu volto com vocês no estúdio. Certo, então, meu jovem, obrigado pelas suas informações. Parabéns mais uma vez nesse grupo que aí já é tradição, né? Resgate nessa região ali do norte do estado. O Piara chegando agora com a sua análise, com os bastidores da política no estado de Santa Catarina, porque nos últimos dias a gente estava naquela contagem regressiva, que terminou agora no sábado, dia 4 de abril. Ou seja, Piara, agora temos já definidos quem mudou, mudou, quem não mudou, não muda mais, né? Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todo mundo que está em casa. A gente acompanhou esse mês da janela partidária aberta, janela para deputado federal e deputado estadual que desejava trocar de partido, disputar a eleição por outro partido, e também o prazo final, o limite para renúncias de prefeitos que querem disputar as eleições desse ano. E aí é tanto nome que eu pedi um quadro aqui para a equipe montou um quadro para mim, para eu mostrar para vocês as renúncias dos candidatos a prefeito. Tá se abrindo aí os nomes, são 8 prefeitos que renunciaram, não são mais prefeitos, agora ex-prefeitos, para concorrer nas eleições desse ano. Lá em Joinville, na região norte do estado, Adriano Silva, do Novo, né, vai disputar, vai ser vice na chapa do governador Jorginho Melo à reeleição, é um dos destaques dessa onda de renúncias. E aqui no oeste, na ponta mais à esquerda do mapa, João Rodrigues, do PSD, renunciou para ser pré-candidato a governador de Santa Catarina. Os demais, eles vão todos concorrer a deputado estadual. Então tem lá, vamos começar pelo litoral norte ali, PSD, aquele é Liba Fronza, ex-prefeito, agora ex-prefeito de Navegantes. Logo abaixo dele ali, republicanos, é Salmir da Silva, ex-prefeito de Biguaçu. No extremo sul do mapa, Evandro Scaini, do Progressistas, também, e agora é ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual. Indo para o meio do mapa, ali do MDB, Emerson Mas, ex-prefeito de Mafra. E ao lado dele, Juliana Maciel, do PL, agora ex-prefeita de Canoinhas. É uma questão específica dessa região, Planalto Norte. O Planalto Norte não elege deputado estadual há 2 legislaturas, então tem 2
prefeitos, agora ex-prefeitos, entrando nessa disputa para quebrar esse tabu e ver se a região consegue voltar a ter representação na Assembleia Legislativa. E ali juntinho do João Rodrigues, mas longe politicamente, Edilson Massoco, ex-deputado estadual e que renunciou à prefeitura de Concórdia para tentar voltar para a Assembleia Legislativa. O Massoco é um caso curioso, porque ele ficou 1 ano e meio no cargo e renunciou para voltar ao cargo que ele tinha antes. Ele renunciou a deputado estadual quando se elegeu prefeito e parece que agora vai tentando voltar para a Assembleia Legislativa menos de 2 anos depois do mandato de prefeito. E aí tem as filiações, as trocas de partido, aí sim da janela partidária. A Assembleia Legislativa teve confirmadas 7 mudanças, 7 deputados estaduais trocaram de partido. O grande beneficiado foi o PL do governador Jorginho Melo. O Camilo Martins trocou o Podemos pelo PL, o Jair Mioto trocou a União Brasil pelo PL, o Júnior Cardoso trocou o PRD pelo PL, o Marcos da Rosa trocou União Brasil pelo PL, que agora tem 14 deputados estaduais. Já era a maior bancada, ampliou ainda, mas perdeu um nome, perdeu o Nilson Berlanda, que foi para o PSD, para o PL, que agora tem 4 deputados estaduais. Completando as mudanças, Lucas Neves, do Podemos para o Republicanos, Vicente Carpreso, do PSDB para o União Brasil. E para fechar a janela, fechando a tampa da janela de troca de partidos, os nomes da Câmara dos Deputados, a bancada federal catarinense, 2 mudanças apenas. Giovana de Sá, que trocou o PSDB pelo Republicano, já estava anunciado há bastante tempo, e o Ismael dos Santos, que na semana passada, ali na reta final da janela, confirmou a mudança do PSD para o PL. E é importante registrar, o PSD, partido muito tradicional, herdeiro do espólio do antigo PFL, não é o descendente direto, mas é o herdeiro direto do espólio em Santa Catarina, pela primeira vez com uma bancada zerada. O Ricardo Guide já tinha saído do partido em 2024, agora sai Ismael dos Santos. O que é interessante porque abre caminho para 2 nomes de peso tentarem ir para Brasília e recompor essa bancada nas eleições, que é o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, e o ex-governador Raimundo Colombo. Vamos ver como é que eles vão sair, se eles conseguem reocupar esses espaços. O jogo está montado, o tabuleiro está montado, Zanotto. E lembrando também a nossa audiência, né, Piara, que esses prefeitos que renunciaram, eles não podem voltar às prefeituras se forem derrotados nessa eleição. Até porque a maioria já estava no segundo mandato, é o caso do João, o caso do Liba, eu acho que o Samir aqui de Biguaçu também, né? O único que não era que não era segundo mandato era justamente o Massoco, lá de Concórdia. E a renúncia é definitiva, ele não tem, é uma escolha sempre muito arriscada, gera muita dúvida. Tinha mais prefeitos cogitando a renúncia e alguns preferindo permanecer no cargo. E a legislação é diferente para vice-prefeito. Vice-prefeito pode continuar no cargo e ser candidato a deputado sem problema nenhum. Mas aí no caso, por exemplo, de Joinville, Adriano, que foi para o governador. Não, prefeito tem que renunciar. Vice-prefeito não precisa renunciar para concorrer a qualquer cargo, basta não assumir a prefeitura. E o prefeito tem que renunciar. Então esses abriram mão e agora não podem mais voltar. Obrigado, Piara. Ele volta logo mais o nosso Tá Na Hora Santa Catarina com as informações dos bastidores da política. E hoje, segunda-feira, tem o podcast. Quem você convidou? Então, hoje temos Fábio Choquete, presidente estadual do União Brasil, deputado federal, falando também dessas movimentações da janela, e o jornalista Fábio Lima, que vai trazer também a sua visão desse fechamento de janela em Santa Catarina. Os Fábios, então. Dia de Fábios. Valeu, Piara. Às 8h30 você pode acompanhar no nosso portal SC10 o podcast do Piara com seus convidados. E nós seguimos com mais informações. Atenção, moradores e navegantes, uma ótima oportunidade para você sugerir ou repassar ideias para um novo sistema de mobilidade na cidade. Sabe por quê? Nessa terça-feira acontecem oficinas para discutir o plano de mobilidade. Esse evento acontece em 3 bairros para atender a maior parte da população. Então, vamos saber onde vão ser essas oficinas, como participar. Com todo esse crescimento que tem navegantes, é necessário, né, Cris, planejar o futuro da cidade. A informação ao vivo é contigo. Muito necessário, né, Zanotto? Eu ia te falar isso mesmo, né? Com esse crescimento de navegantes, a gente lembra que tem porto, aeroporto, tem a questão do ferry boat, que a gente sabe quando não está tranquilo aqui na BR-101, tem muito congestionamento, muitas pessoas optam pelo ferry boat. Então, o que acontece? Trava em navegantes. Por isso, o município vai dar a oportunidade para os cidadãos participarem dessas oficinas, levarem as suas sugestões, as suas ideias. Serão 3 encontros, como você falou. O primeiro acontece amanhã, já no bairro Escalvados, na escola Professora Maria Tereza Leal,
No centro vai acontecer no dia 8, no Centro de Educação Infantil, professora Elzir Bernadette Gaia Miller. E no dia 9, quinta-feira, acontece no bairro Nossa Senhora das Graças, no CRAS 2 e Seu das Artes. Para facilitar a participação da comunidade, as oficinas vão acontecer todos os dias, né? De terça a quinta, das 6h30 da noite até as 9h30. O objetivo é esse, como você falou, discutir com a sociedade ideias, sugestões e opiniões sobre o novo plano de mobilidade que vai ser inserido no plano diretor da cidade. Durante essas oficinas, os servidores da prefeitura também vão apresentar aos cidadãos o resultado obtido naqueles questionários online e também presencial que foram feitos entre outubro de 2025 e fevereiro deste ano. Na época, 1.540 pessoas responderam esse questionário. E na época, a ideia era entender o padrão do deslocamento dos moradores. Se era o uso de patinete, bicicletas, scooter, ônibus, por exemplo. Para participar das oficinas, não é necessário, viu, Zanotto, credenciamento, inscrição antecipada, mas é bom você chegar com antecedência, um pouquinho antes das 6h30. Como eu falei, amanhã no Escalvados, na quarta-feira no centro, e termina num bairro Nossa Senhora das Graças. É muito importante a participação de todos, né? Para fazer aí, montar um plano de mobilidade que vai ser inserido no novo plano diretor de Navegantes. Volto com você. Muito obrigado, Cris, porque é mais uma cidade do nosso litoral que cresce rapidamente, de maneira vertical, a quantidade surpreendente de prédios em construção em Navegantes. Agora a gente troca de região, vamos falar do sul do estado? Atenção, proprietários de terrenos em áreas urbanas e Orleans. Fiquem atentos, porque a prefeitura apertou o cerco contra o mato e o lixo acumulado. E quem não limpar os lotes vai sentir agora o peso no bolso. A Emanuela Justino está chegando com a gente e traz mais detalhes, então, dessa mudança, né? Como fica agora, Manu? O proprietário tem um prazo ainda para limpar esse terreno antes de ser multado? Como vai funcionar, Emanuela Justino? A informação ao vivo é contigo. Bom dia. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, agora as pessoas, né, os proprietários de terrenos que não dá manutenção, né, que não tem manutenção, por exemplo, aqueles terrenos com um mato muito alto, com entulho, com lixo, podem ser multados. Mas assim, primeiramente, a prefeitura que vai fazer a fiscalização vai notificar essas pessoas, esses proprietários. Eles vão ter 10 dias para fazer a limpeza. Esse período pode ser prorrogado por mais 10 dias, ou seja, vai ter ali 20 dias no máximo para poder regularizar a situação, para tirar o lixo, para tirar o entulho ou reduzir o mato no local. Se isso não acontecer, aí sim vai ser aplicada uma multa no valor de R$ 645 se for a primeira vez e se for reincidente, ou seja, se de novo, né, a pessoa foi notificada e não fazer essa limpeza, pode chegar a R$ 1.291,30. Essa foi uma maneira que a prefeitura encontrou justamente para fazer com que esses terrenos em área urbana, a gente vê aí até nas imagens, tem alguns terrenos que o mato já invadiu a calçada, o pessoal joga lixo ali, tem muito lixo, acaba também tendo animais peçonhentos. É uma questão também de saúde pública, além de ser de limpeza, higiene, a questão da estética mesmo da cidade, né, para ficar mais bonita, com terrenos limpos, também é uma questão de saúde pública. Então, essa fiscalização já começou, já está valendo, a prefeitura vai fazer a fiscalização, vai primeiro notificar, se dentro de no máximo 20 dias o proprietário não regularizar essa situação, aí sim vai ser multado, né? Por isso que a gente traz aqui essa informação. A ideia realmente é trazer mais segurança para quem passa ali pelo local também. Em alguns casos não tem nem calçada, né? A pessoa tem que passar pelo meio da rua porque não tem o local certo ali para passar por conta da falta de manutenção. E aí, se realmente não for resolvido o problema, vai ser aplicada essa multa no município de Orleans. Volto contigo aí no estúdio. Ô Justina, aproveitando sua participação ao vivo direto do sul do estado, nós estávamos mostrando que Joinville não tinha chuva. Balneário, região do litoral norte, chove bastante. Blumenau também. E aí pelo sul, hein? Como está essa manhã, já início de tarde de segunda-feira, Justina? Hoje está mais friozinho, viu, Zanotto? Está, assim, agradável, né? Digamos, comparar com semana passada ou até o final de semana no sábado, que estava bem calor. Hoje, agora está fazendo 23 graus aqui em Criciúma. Tá um chuvisco, eu não sei se dá para ver aí pela tela, mas tá agora um chuvisco bem fininho, assim.
pouquinho antes até a gente veio aqui para uma parte mais coberta, estava chuviscando mais forte, agora está aquela chuvinha bem tranquila mesmo, sabe? Aquela garoa bem tranquila, bem gostosa e 23 graus. Então, digamos que está um tempo agradável aqui em Criciúma, já dá para usar uma manguinha comprida, não está frio, mas deu uma bela de uma refrescada se comparar aí os últimos dias que foi muito quente aqui no sul do estado. O que eu vi rapidinho, o que é lá? Tem um tigre ali no meio dessa praça? O que é aquilo ali, Emanuela? Quem é o cinegrafista com ela, pra gentileza, mostrar pra gente? Conta aí o que é aquilo. Porque ali, faz um zoom lá. É o Museu de Zoologia da Unesc, que tem aqui, que fica aqui no Parque das Nações. Então, é um tigre gigante ali, do outro lado também tem um tucano ali. Não sei se dá para ver aqui desse ponto que a gente está agora, mas são dois pontos que chamam muito a atenção, né, de quem vem aqui, a criançada. Não criançada, tá? Adultos também vêm, tiram fotos ali, que é o Museu de Zoologia da Unesc, que tem animais empalhados. E tem, enfim, toda a questão de zoologia mesmo, até com profissionais que explicam como funciona. Toda essa parte da Unesc veio aqui para o país. Zoologia, então, lá de Criciúma, é uma jaguatirica falar, Sandra. Jaguatirica, nossa, é o animal da nossa fauna. Valeu, Manu, mostrando ao vivo Criciúma. E o Grande Oeste como está agora? Tem chuva, tem sol, tá calor, tá frio? Vamos com a imagem ao vivo de Chapecó para você que está chegando agora no nosso SCSBT. Daqui a pouquinho tem a tarde a nossa. Ô, Maricotinha, que visual hoje, hein? Tá de espetáculo. Daqui a pouco as informações para você no seu começo de tarde. Gente, daqui uma semana tem estreia. Uma novela que fez o maior sucesso no México e também nos Estados Unidos, Domênica Monteiro. Inédita no Brasil. A novela conta a história de uma mulher que é abandonada no altar pelo noivo, num golpe por uma prima invejosa, ou prima danada. Ela muda completamente depois dessa grande decepção. É um novelão que você vai ver aqui no SCSBT. Roda! Domênica, esses meses ao seu lado foram incríveis. Eu sou o homem mais sortudo. Eu não consigo parar de pensar em você. Tô achando que esse rapaz é ideal pra você. SBT apresenta Domênica Monteiro. Tudo tá correndo como você planejou. Eu vou fazer com que se casem e que a gente roube todos os milhões dela. Eu quero que você deixe a Domênica plantada no altar. Minha menina, deixaram esse envelope aqui pra você. Essa carta foi o meu caixão. Roubaram sua felicidade. Pensei que brindaríamos pelo meu casamento, mas o destino tinha outros planos pra mim. E agora, ela será a dona. Mas pra onde você quer ir, querida? Pra onde eu possa começar uma nova vida. O seu destino. Quem é você? Eu sou a dona dessa fazenda. Olha, isso da sua patroa tá aqui não é bom pros negócios. Eu vou dar um jeito dela ir embora. Me escuta, por favor. Não me toca! E o que eu menos quero é ter um problema com você. E o que vai fazer com a dona da abandonada? Vamos dar um susto pra ela sumir daqui. Fique sabendo que nessa cidade ainda tem coisas que se resolvem a tiros. Pois eu vou aprender a atirar. Se quer atirar, primeiro aprenda como se faz. Ou vai acabar assassinando alguém. O que você está fazendo? Assim. Respira, inspira. Toma cuidado com essa mulher. Eu era outra antes da traição do Max. E a nova Domênica não é a melhor versão de você mesma. E se meu destino é ficar sozinho? Angelique Boyer é Domênica Monteiro. E eu sou a Domênica Monteiro, a dona desse lugar! A dona da história. Agora é outra. Dia 13 de abril, 15:09. Estreia a nova novela das noites do SBT. Domênica Monteiro. Novela mexicana no SBT, é sucesso. Essa daí é inédita por aqui, hein? Prima invejosa. Tens alguma prima invejosa ou não? Ah, todo mundo tem, né? É? Sem nomes. Vamos lá com o WhatsApp, então, para livrar dessa. O WhatsApp é a participação da nossa audiência aqui no SCC Meio-Dia. Bianca mandou pra gente, bom dia. O que é isso, meu Deus? Olha o risco, Essa Maristela. senhora se arriscou em Balneário Camboriú. Gente, com a chuva que a gente está mostrando para vocês. Zanotto lá no alto de um prédio. Em Balneário, ela está fazendo uma limpeza hoje. Limpando o teto de vidro, né? Acho que é isso que ela está fazendo, ó. É, mas sem nenhum equipamento de segurança, né? Será que ela é Isso. proprietária? Será que ela é alguma prestadora de serviço de limpeza? Mas, gente, o tamanho do risco, né? Não vale, Minha senhora, sai daí, minha senhora.
Espera a chuva passar. E outra, coloca um equipamento de segurança ali, né, Zanotto, dessa altura. Porque não tem corda, não tem cinta, não tem nada, né? Ela tá só com esse cabo ali, com um pano, uma vassoura. Tanto que aqui de longe, né, a vizinha ali dela viu a cena e começou a gravar. Então a Bianca que mandou pra gente. Que risco, né, gente? Que imprudência, risco. Imprudência, né? Quem mais mandou? Vamos ver. Douglas Rogério, situação da estrada no bairro Pagará, em Santo Amaro da Imperatriz. Por aqui também está chovendo desde cedo, né? Aí estrada que não tem pavimento, que não tem asfalto, fica desse jeito, né, Zanotto? Ali a comunidade do Pagará fica entre São José e Santo Amaro da Imperatriz e São Bonifácio, são os 3 S's ali dessa região. E quem mandou pra gente também, além do Douglas, o Patrício, Avenida do Estado, novamente Balneário Camboriú, Maria. Gente, olha a situação, e não para, viu? Continua chovendo por lá, a Cris está em contato com a gente, a nossa repórter, falando que continua a chuva. E aí a Avenida do Estado, né? Uma das principais ali da cidade também, com muita água, inclusive nas calçadas, já chegando nos estabelecimentos. Maria, agora a gente vai voltar no tempo, dia 6 de abril do ano passado, aquele acidente daquela carreta, né, que pegou fogo passando pela região do Morro dos Cavalos, na BR-101. Já faz um ano, Zanotto, né? Parece que foi esses dias que a gente mostrou aqui. O fogo se espalhou, os veículos foram destruídos e muita gente sentiu na prática o tamanho desse problema, né? E de lá para cá, promessas foram feitas, mas na prática, o que realmente mudou? É o que a gente vai ver na reportagem do Kaique e do Erionto. As imagens do dia 6 de abril de 2025 ainda impressionam. O incêndio que parou Santa Catarina serviu de alerta. Não vai, irmão, não vai! Mais uma vez, o tamanho do problema no Morro dos Cavalos foi escancarado. Nove meses depois de mais uma ocorrência grave, o governo federal parecia dar sinais de uma solução. Serão 2 túneis, um em cada sentido, túneis adequados, inclusive, para os investimentos vindouros da rodovia, para que ele não signifique no futuro próximo um estrangulamento novamente. A promessa feita em janeiro deste ano pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, aconteceu em meio às negociações para ajustes no contrato com a empresa que administra o trecho da BR-101. Mas a chamada repactuação contratual, que possibilitaria obras como os túneis no Morro dos Cavalos, não avançou e foi encerrada em março. A equipe do SCC procurou o Ministério dos Transportes, agora comandado por Jorge Santoro, mas não teve retorno. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que a construção dos túneis é considerada uma intervenção adicional no contrato de concessão e está em análise técnica. Entre as alternativas em estudo está a possibilidade de reestruturação contratual para viabilizar a obra, incluindo eventual transferência do trecho para outra concessionária. Quanto ao repasse de recursos federais, não há, neste momento, previsão de aportes diretos à concessionária. A Artérias, responsável pelo trecho, afirma que a possibilidade de transferência da concessão é discutida e analisada na ANTT. Nem Artérias, nem a ANTT informaram prazos. Na última pesquisa da CNT, aponta que as rodovias federais em Santa Catarina, 68% dessas rodovias estão na condição regular, ruim ou péssima. E essa condição acaba imputando também um aumento no custo operacional de manutenção, seja de pneu, seja de suspensão, seja de mais componentes mecânicos, na ordem de 30% a 33%. Ou seja, o transporte rodoviário de cargas depende diretamente da qualidade da infraestrutura rodoviária para gerar o abastecimento logístico do país. O governo de Santa Catarina apresentou ao Ministério dos Transportes uma proposta para o trecho do Morro dos Cavalos. O projeto estadual previa um contorno viário em sistema binário como alternativa ao traçado atual da BR-101. No entanto, o Ministério dos Transportes descartou essa ideia e anunciou os 2 túneis. Nós temos de, com determinação,
o fórum, o governo do Estado, a imprensa, as forças vivas de Santa Catarina, temos que priorizar a obtenção dessas duas respostas. O próximo passo na questão da BR-101 Norte e a liberação da decisão para transformá-la em ações práticas a respeito dos túneis do Morro dos Cavalos. Um ano depois do acidente, o cenário por aqui é quase o mesmo. Melhorias existem, como reforço na sinalização, mas são pontuais. O problema, de fato, que é estrutural, continua sem solução. Olha só, 2 pistas, 4 faixas e nenhum acostamento. A principal ligação do sul catarinense e do Rio Grande do Sul com todo o resto do país é sinônimo de risco e incerteza. Agora o trânsito está fluindo, mas até quando? Em 100% das ocorrências, mesmo que seja apenas um veículo quebrado, há registro de grandes congestionamentos devido ao estreitamento da pista. Há pouco espaço para a chegada das equipes e para o trabalho de socorro, como ambulâncias, viaturas policiais ou guinchos. Por isso, um acidente nessa região demora de 3 a 4 vezes mais tempo para ser atendido e finalizado do que o mesmo acidente em outra região da BR-101. Não há nenhuma via alternativa asfaltada ali por perto, como uma rodovia estadual ou municipal. Aqui no Morro dos Cavalos, meu carro está lá no meio do fogo. Que esse foi o caso mais grave, mas quantos acidentes, quantas interrupções no trânsito, infelizmente sem alternativas ainda, né, Maria? Continua acontecendo, né, Zanotto? Vamos ficando por aqui? Obrigado pela sua companhia, Maristério. Muito obrigado para você que esteve com a gente também.